eu quero dizer. Não, sim. Muito boa noite a você que acompanha o debate Futebol Forever deste sabadão. Estamos ao vivo agora às 6h01. 6h01, estamos aqui para falar muito sobre futebol. Temos muitos assuntos hoje. Temos um novo campeão brasileiro. Parabéns ao Flamengo aí, a toda a equipe campeã brasileira. O treinador, os atletas, toda a comissão técnica, roupeiro, massagista, enfim, toda a equipe do Flamengo aí. Parabéns aí pelo título. O campeonato de ponto corrido não tem essa de ganhou na sorte, né? Foi conquistado aí como se diz, no último segundo do segundo tempo, mas enfim, foi merecida aí a conquista do Mengão. Isso e muito mais daqui a pouquinho, aqui no Debate Futebol Forever. Vamos falar também do Paulistão, que começou, hein? Começou já, hein? São Bento já jogou, daqui a pouquinho o resultado do Mirassol também. Enfim, muitas informações aí do futebol, tem Champions, tem Copa do Brasil e muito mais para você aqui. Participe do nosso Pensa Rápido. Participe do nosso Pensa Rápido. Ao final do programa nós vamos sortear os deliciosos quibes lá da Casa do Líbano, hein? 2 quibes de carne, 2 de catupiry. E também os deliciosos suspiros do Que Seja Doce Suspiros. Basta responder aqui no nosso chat. Daqui a pouquinho eu vou rolar o Pensa Rápido para que vocês possam participar. Acabou o Brasileirão, já começa o Paulistão. O que você tem de destaque aí pra gente, Rafael? Boa noite. Boa noite, Dudu, Renato, Cacau. Boa noite aí a todos que nos acompanham no Facebook. O meu destaque vai um pouquinho aí fora do futebol. Agora à tarde estava passando os canais aí na TV, né? Ficando em casa, tranquilo. E acabei sintonizando aí na TV Cultura e tive uma grata surpresa. A gente está vendo aí a guerra de audiência, né? Libertadores no SBT, Carioca na Record. E a Cultura aí está transmitindo ao vivo a Fórmula E, né, o automobilismo aí com carros elétricos, que tem brasileiros disputando, e depois acabei me surpreendendo com um jogo do Campeonato Brasileiro aí de basquete masculino, o NBB Brasil, São Paulo e Flamengo aí no basquete, também transmitido pela TV Cultura. Me surpreendeu aí, tarde esportiva aí na TV Cultura. Se é São Paulo e Flamengo, deu São Paulo, Rafa. O Flamengo acabou vencendo, diferente aí do futebol. Diferença, se não me engano, de 15 pontos aí no final. Temporada 2020, 11-3 pro São Paulo, hein? Por somar as 4 partidas entre São Paulo e Flamengo. Já tivemos na TV Cultura grandes eventos, né? Final de Brasileiro, final de Libertadores. A Rede Cultura, por um tempo, aí já transmitiu grandes jogos, né? Eu me lembro muito bem que logo após a rodada, eles passavam o jogo na íntegra. RTC, né? Rádio e Televisão Cultura. Ficava esperando 6 horas para começar o tape lá dos clássicos, né? Que não passava ao vivo, a gente tem que esperar para ver o tape depois. Narração José Carlos Sicarelli. Sicarelli, tinha aquele outro lá, fugiu o nome do cara, só gente boa. Quem não lembra o campeonato alemão de sábado de manhã, né? Todo mundo acompanhava na Cultura e acho que o cartão verde também, né? Acho que a primeira mesa redonda de futebol aí que acabou dando origem a esse formato aí desses programas. A primeira foi o apito final do Luciano Vale, né? Nas Copas do Mundo, mas assim, constante, com frequência, eu acho que o cartão verde foi a primeira mesmo. Outras duas foi a Copa Africana, quando José Trajano estava lá na Cultura, e a J-League, né? O campeonato japonês foi transmitido pela Cultura também. Eles transmitiam em japonês na época que não tinha transmissão em TV fechada, né? Eles lascavam a brasa lá no campeonato japonês, que o Zico jogava, o Alcindo, né? Lembro muito bem dessa época aí. Renato Moral, seu destaque, Renato, boa noite. Boa noite, Dudu, Cacau, Rafa, aos amigos aí do debate que estão nos acompanhando hoje. Meu destaque vai para o Fair Play. A gente vive aí, eu nas últimas semanas venho fazendo uma campanha para volta ao nosso futebol, né? O futebol raiz. O futebol tem essa chatice aí de contestar tudo quanto é marcação,
tudo quanto é coisa, reclamar que o outro time é ruim, só ficar nunca elogiando, nunca mostrando que o outro também tem méritos. Na derrota, nem sempre o cara que perde porque o outro é ruim. O cara que ganha também tem o mérito. Então, hoje, como o Rafa falou, eu também assisti o Aston Villa versus Leeds e fez eu lembrar de um jogo que, para mim, é um marco nesses últimos anos, que foi Leeds versus Aston Villa na Série B do Campeonato Inglês, onde o jogo terminou 1-1, e no primeiro tempo, quando o Leeds fez 1-0, na jogada de contra-ataque, presta atenção, Cacau, já que você não sabe a história, eu vou contar para você. Lógico que história. Leeds, eu achei que tinha acontecido hoje, rapaz. O Leeds, ele sai no contra-ataque, um jogador do Aston Villa cai, o Leeds faz o gol, imediatamente o Marcelo Bielsa, que não é por acaso que uma pessoa consegue ter um estádio sendo homenageado com o seu nome, o Marcelo Bielsa tem na Argentina, ele automaticamente pede para os seus jogadores abrirem o campo para o Aston Villa fazer o gol. Aí que é o lance. Além disso, o Leeds, ganhando o jogo, passava para a Premier League, subia um degrau, não conseguiu, empatou o jogo, foi para um quadrangular final, não classificou, classificando só no próximo ano. Então aqui, acho que um exemplo para nós aí, ter lembrado isso hoje, fica um exemplo para nós, nesse futebol chato, que está aqui todo mundo reclamando, todo mundo criticando, não aceitando opiniões, marcações, a gente sempre contestando o árbitro, sabendo que o árbitro tem frações de segundo, o VAR tem 80 milhões de pessoas olhando, criticando os jogadores. Então, assim, vamos sentar, vamos curtir, vamos relaxar e curtir nosso futebol. Bom sábado a todos. Rodrigo Caio foi praticamente expulso do São Paulo depois daquela atitude dele, né? Então, se você for fazer isso, enquanto não muda os hábitos costumeiros aqui no Brasil, Dudu, vai ser complicado. Nos dias atuais, de tanto que as coisas funcionam, uma atitude do Rodrigo Caio, como teve, foi criticado. E se você apoia o Rodrigo Caio, você é criticado. Porque no futebol não pode ter educação. No futebol não pode ter fair play. Você entendeu? A gente não pode. Como várias vezes já teve gols que o cara falou que bateu na mão. Vamos ver o VAR aqui. O Rafael vai comentar daqui a pouquinho o lance do Flamengo Internacional. Você vê aquele lance, como foi construído. Na hora que o $1 milhão lá, como eu esqueci o nome dele agora? Rodinei. Na hora que o Rodinei deu a entrada no Felipe, o Felipe caiu, se jogou, arrancou a chuteira, só faltou chamar o SAMU. Na hora que expulsa o cara, ele vai lá e faz sinal de não, que não era para expulsar. Então você vê a incoerência do cara. Primeiro ele faz uma baita simulação, ou não, pode ser que doeu mesmo. Aí o juiz vai lá e expulsa o cara e ele não se conforma do juiz ter expulsado o cara. Bom, então você tem que decidir, ou doeu ou não doeu, ou foi falta ou não foi. Então acho que esse tipo de coisa incentiva cada vez mais o não fair play, né? Porque você vê o mesmo cara no mesmo lance, teve dois tipos de reação. E aí, o que fazer? Mas conversar, porque realmente tá muito mimimi, né? Diga lá, Rafa. Não, eu acompanhei ontem, né, a entrevista do Rodrigo Caio, né, pós-título, né, e mais uma vez ele deu aí um exemplo, ele concordou com a expulsão do Rodinei, né, ele emitiu a opinião dele, não ficou em cima do muro, né. Felipe? Oi? Não, Rodrigo Caio. Ah, tá. E o Felipe Luiz, ele também deu entrevista, né, sobre esse lance, esse sinal de não que ele fez, né, ele disse que ele se lamentou pelo Rodinei, que é um companheiro dele, está sendo expulso, né? Ele não se pronunciou sobre o lance. Ele falou que ele fez o não lamentando o fato do amigo dele, né, que jogou no Flamengo, tá sendo expulso naquele momento, né? Foi isso que ele falou. Mas com certeza aí é muita, né? A coisa acaba crescendo bastante. O diria Vicente Matheus foi uma faca de dois legumes, né? O cara chora, chama o SAMU e de repente não era para expulsar. Faz parte. Ele falou que não era uma opinião dele sobre o lance. Ele lamentava, né? O amigo dele tá sendo expulso, né? Cacau Herbex, que essa camisa do IECA aí, Cacau? Boa noite, seu destaque inicial.
Não, boa noite, só complementar. Que jogava com essa camisa. Exatamente. Exatamente. Boa noite a todos, né? Só para finalizar sobre esse, antes de dar o destaque, finalizar sobre esse lance, eu acho que aquela máxima, né? O Felipe Luiz rolou, porque como o Juliano falou aí, deve ter doído muito, porque foi uma senhora pancada. Foi sem querer, na minha visão, sem querer, ele não quis atingir o jogador, mas como diz o meu pai, sem querer também dói. Sim. Então, a minha visão do lance é essa. Depois a gente vai discutir mais sobre esse lance, que praticamente pode ter decidido o Campeonato Brasileiro. Sobre o que o Renato falou aí, eu lembro desse jogo, sim, senhor Renato. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa diferente hoje do Leeds e West Ham, né? Aston Villa. Eu não sabia que o jogo tinha sido Leeds e Aston Villa, mas eu me lembro dessa questão do Bielsa, e lembrando que a gente é muito crítico, mas o Bielsa é argentino. A gente fala que o argentino é isso, é aquilo, não sei o que, o Bielsa é argentino, tá? Mas o meu destaque é o anticlímax da realização dos campeonatos regionais, após a final eletrizante na última quinta-feira do Campeonato Brasileiro. No sábado já começar os estaduais. Não é culpa de CBF, não é culpa de Federação Paulista, não existem datas, né? E ainda os campeonatos disputados em meio à final da Copa do Brasil, né? Que deve ser o grande atrativo do final de semana, dos dois próximos finais de semana, vai ser a final da Copa do Brasil. Mas o anticlímax, né? Em que ponto que a gente chega, né? Acaba o Campeonato Paulista, por exemplo, tão bacana, assim, espremido no meio ali, parece que é uma obrigação, vamos jogar ali e acabou. Então, o meu destaque seria esse anticlímax aí. Uma boa noite a todos, um beijo para Ana Paula. Olha, eu vou falar bem a verdade, eu acho que para a saúde mental do povo brasileiro, principalmente nós que gostamos muito de futebol, eu acho que nada melhor do que você ter um jogo para assistir cada fim de semana, cada meio de semana, né? Acabou o Brasileirão, já começou o Paulistão, já começa a distrair um pouco a cabeça desse povo que está sofrendo tanto, né? Todos nós sofrendo com essa praga que não acaba nunca. Então, acho que o futebol, a gente tem que parabenizar a CBF, tem que parabenizar todas as equipes, tem que parabenizar todo mundo que participou do Brasileirão aí, no final do Paulista, do Brasileirão, e vai começar de novo agora o Paulista. Porque, assim, você imagina se até agora não tivesse futebol, né? Como que ficaria a cabeça de todo o povo? Só vendo notícia triste, só preso dentro de casa, sem poder fazer nada. Pelo menos é uma saúde mental, que eu acho que está ajudando muita gente aí, né? Como o nome já diz, está melhorando a saúde do povo. Né? Claro, tem exageros, a gente viu no povo ainda esse jogo do Flamengo, né? Lotando os bares lá no Rio de Janeiro. Isso é um exagero que, se fosse futebol, se fosse festa junina, se fosse carnaval, até tinha, né? E o povo realmente exagerou, é sem consciência nenhuma. Mas para quem está respeitando, quem está se protegendo a família, eu acho que é uma válvula de escape aí que ajudou e muito a saúde do povo brasileiro. Parabéns à CBF, parabéns a todas as equipes aí. Claro, teve muitas falhas, né? A gente vive aí falando das falhas do campeonato, da arbitragem, enfim, dos próprios clubes, né? Mas eu acho que valeu a pena. E vai continuar valendo, apesar do Paulistão ter uma regra que eu não concordo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas vai valer a pena ter essa sequência. Diga lá, Cacau. Não, só que eu esqueci, eu acabei falando dos assuntos, esqueci de falar da camisa. O que aconteceu? Acabei de tomar um banho aí para vir me preparar aqui pro programa e tal, aí peguei a primeira camisa que eu vi no guarda-roupa ali, peguei por coincidência, né? É a equipe que eu vou torcer amanhã na final da Copa do Brasil. É só uma coincidência, viu, gente? Os palmeirenses aí não fiquem bravos, é só uma... A primeira camisa eu peguei ali, por coincidência, foi essa aqui do Grêmio. Né? Que lembra do IECA dos anos 80, anos 90. Camisa do IECA. Muitas vezes enfrentamos essas camisas aí, não, Cacau? Dudu, mas tá aí, então. Aí os destaques... Só pegando o gancho que você falou e o do Cacau, eu acho que o interessante é o que o Flamengo fez agora após o jogo que deu o título para eles quinta-feira. Eles deram folga para os jogadores e eles acho que vão utilizar alguns reservas e alguma categoria de base no Campeonato Carioca, sendo que a gente já sabe que não vale nada. Né? E vocês vão falar que para o São Paulo vale tudo porque precisa de um título. Aí é outros 500, cada um pensa de um jeito. Eu pensaria igual o treinador do Flamengo, a diretoria do Flamengo fez, dispensando os jogadores,
Porque se eles são entretenimento, se eles dão dinheiro pro clube, se ele, entre aspas, se eles são os animais do circo, né? Não me interpretem errado, só para vocês terem porque nós usufruímos do produto. Se a gente quer o melhor momento, se a gente quer o Gabigol fazendo gol todo jogo, se a gente quer os melhores jogadores no fino do casco da bola, eles precisam descansar, porque a gente sabe que a pandemia fez isso, sabe que eles precisam. O campeonato agora, entre aspas, não vale nada, então acho que corretíssimo a atitude do Flamengo em dar descanso para os jogadores para não lesionar. E não é lesionar 1, 2 partidas, é não lesionar 6 meses, 8 meses. Então, eu acho que os clubes iriam fazer isso, porque não tem outra solução. Então, nós, como treinadores, deveríamos agir dessa forma. Tem uma cláusula no Carioca que a partir da 4ª rodada é obrigatório você colocar o time titular. O time titular não, mas não pode sub-20, não pode aquelas, né, saídas alternativas. Então, a partir da 4ª rodada, a previsão é que todo mundo volte, né? Mas é subjetivo, né? Como que você sabe que é o time titular, time reserva? Não é titular, não pode pôr sub-20, sub-17, né? Entendeu? É porque também entra no que eu falei, Dudu. Porque o estadual, por exemplo, o Record, ou quem tem os direitos, também quer ver o melhor dos jogadores. Sim. É um espetáculo. Tanto tempo que a Record não transmite o jogo, agora conseguiu comprar o Carioca, vai querer, né? Mas, veja só. Agora, imagina o Palmeiras, que está jogando um campeonato, uma final, no próximo jogo já pega. Eu acho que tem clássico, não sei se é São Paulo e tem, no meio da semana. Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras, meio da semana. E aí, seleciona o jogador, pronto, se acaba com o jogador. Se ele rompe o ligamento numa jogada, porque ele está com uma fadiga muscular, qualquer coisa. Tudo bem, isso pode acontecer todos os outros anos, mas nesse ano, como a gente sabe que é diferente, tem que cuidar dos jogadores, um pouco diferente. Vamos lá, vamos rodar o nosso Pensa Rápido para vocês participarem aqui com a gente no chat. E a gente vai entrar nas pautas aí do programa, para que a gente possa ter participação de todos aí, né? Participe aqui com a gente, mandando sua cornetada, sua pergunta, seus comentários e participando do nosso Pensa Rápido. Tá aí na tela, então, o nosso Pensa Rápido de hoje. Qual era o nome do evento que marcava a abertura do Paulistão? Tem um evento que marcava a abertura do Paulistão, né? Tem um evento que marcava. Esse evento aí era chamado de primeiro chute, torneio início, abrindo o jogo ou apito inicial. Basta responder aqui no chat para você concorrer às delícias da Casa do Líbano. Temos hoje 2 quibes de carne, 2 quibes de catupiry. Temos também os deliciosos suspiros lá da Que Seja Doce Suspiros. Então basta digitar aqui no chat para no final do programa você concorrer. Só uma dica, hein? A última vez que teve esse torneio foi em 1996. Sabe quem foi campeão, Cacau? Juventus. Portuguesa de Esportes. 1996. Teve um hiato, né? No início dos anos antes, eles tinham parado. Aí mas para você ver como que a gente é burro. A NBA faz isso um final de semana inteiro. Só não pode falar o nome. Não pode falar o nome. Não, eles não fazem isso. A NBA faz isso uma vez por ano. Era muito legal, era muito legal. A gente não sabia, era muito bacana. Muito bacana, era o domingo inteiro assistindo. Exatamente. A última final que eu lembrava exatamente foi Santos e 15 de Jaú. O Santos ganhou do 15 de Jaú. E depois teve esse outro que eu achei que era Juventus. Foi no Morumbi, não. Foi no Morumbi, Santos e 15 de Jaú a final. Só mais uma diquinha aí. Normalmente era Tinha jogo que era... Não, no Santos e 15 de Jaú foi no Morumbi. E o último foi no Pacaembu. O jogo era... Tinha jogo que era decidido em número de escanteios. Isso que eu ia falar. Pra você ter uma ideia. Às vezes o jogo era 0-0. Sim, 1-1. Era decidido em escanteios. Tinha as pontuações, né? Mas o mimimi de hoje não permitiria que ia acabar com o atleta, porque ele ia chegar de manhã no estádio, afinal ia ser à noite. Aí o mimimi, os Nutellas de plantão ia falar, nossa, vai acabar com o jogador. Era uma coisa sensacional. Era sangue quente, não era brincadeira não, hein? Então, a molecada nunca vai conseguir ver isso aí. Puta negócio bacana. Uma pena, né? É uma pena. Vamos pular um pouquinho para o outro lado do mundo, falar um pouquinho da Champions League, que teve a rodada aí de ida das oitavas de final, né?
o complemento da rodada essa semana. Tivemos aí, então, o Lazio perdendo de 4-1 para o Bayern, né, em casa. Uma ótima vitória do Bayern fora de casa. O City vencendo o Mönchengladbach por 2-0, também fora de casa. O Real Madrid vencendo o Atalanta, também fora de casa. E o Chelsea vencendo o Atlético de Madrid, fora de casa. Ou seja, todos os mandantes perderam. Então tá aí a primeira rodada das oitavas de final. A volta vai ser a partir do dia 9 de março. Então 9 e 10, 16 e 17 completam aí as oitavas de final. Uma rodada aí de visitantes, hein? Vocês acham que aí os mandantes conseguem reverter? Atalanta, Atlético de Madrid, Lazio e Mönchengladbach? Para mim já está definido, hein? Chelsea, Real Madrid, Bayern e City. Não, eu acho que o Atalanta tem chance, porque foi muito prejudicado, teve um jogador expulso com 16 minutos, né? O time do Atalanta é muito bom no ataque, né? A imprensa europeia destacava o Atalanta, teria grande chance de passar pelo Real Madrid, mas essa expulsão aí prejudicou bastante o time do Atalanta. Eu acho que eu vejo o Atalanta com força para virar o jogo em Madrid, por incrível que pareça, né? E Chelsea e Atlético de Madrid também é um jogo interessante. Mesmo o Chelsea tendo ganho em Madrid, eu acho que não está definido o confronto, porque o Atlético de Madrid está numa fase melhor que a do Chelsea, né? Eu acho que esse confronto também não está definido. Agora, o Bayern, eu acho que está caminhando para o bicampeonato muito fácil. Eu acho que vai ganhar fácil essa Champions aí. Como a gente comentou do Mundial, a hora que precisa jogar, gente, o Bayern joga. No Mundial, ele foi lá para buscar a taça só. Aqui na Champions que ele joga. Tá? E a prova foi esse 4-1 contra o Lazio, que não é qualquer time, não. É um time bom da Itália. Você falou do Real Madrid, mas o Real Madrid vai jogar em casa e agora vai voltar alguns titulares que estavam suspensos, machucados. Acho que, se eu não me engano, eram 8 jogadores que não puderam jogar. E estava com jogadores muito de base, muito crus. E, assim, teve sorte de ter expulso, mas o Atalanta pressionou. O Atalanta é uma boa equipe, arrumadinha, bem treinada. Mas eu acho que o fator tradição casa, o Real Madrid leva, e voltando alguns jogadores, o Real Madrid leva vantagem. Também acho que o Atlético de Madrid vai vender caro essa vaga, vai jogar tudo ou nada lá. O Atlético de Madrid está numa fase ruim, um pouquinho ruim ali também na La Liga, não está conseguindo encaixar de novo o jogo. Hã? Perdeu um jogo, né? Perdeu um jogo em casa pro Levante, né? Aí dá aquela coisadinha, perdeu de novo aí. Então eu acho que eles recuperam, porque está uma temporada boa. O City também passa. E o Cacau está frisando já que vai ser campeão, mas eu acho que o Manchester City também, aí, dependendo dos caminhos se cruzarem, eu acho que é um time que pode bater de frente com ele. O PSG, por estar embalado, a gente sabe que time é embalado, mas pode fazer uma frente, é jogo. Às vezes jogo único também, a gente sabe como é jogo único. Não tô dando suposições. Não. Né? Numa eventual, eu acho que num confronto de 2 jogos, o Bayern é favorito. Agora, numa final de um jogo, o único time que acho que pode fazer, o único time que pode fazer frente ao Bayern de Munique é o City. Você tem razão, na minha opinião. E como você falou, quando precisa jogar, ele joga. E eu acho que o Manchester City chegou nessa também. O Guardiola, ele tem o dom de fazer hoje a gente precisa jogar. Então acho que seria até interessante uma final esses 2 times aí pra gente ver. Exatamente. Eu também estou esperando essa final. E aí, Rafael, sem descartar, agora me veio também mais um, sem descartar o Liverpool, apesar da péssima campanha no campeonato inglês, não pode descartar. Liverpool tá irregular, né? Hora ganha, hora perde na Champions, parece outro time, né? Sim. Foi uma rodada surpreendente, né? Pela questão de serem visitantes, mas a gente viu aí que os times de camisa aí acabaram prevalecendo e eu penso que fica mais difícil aí a virada, né? Agora para os outros clubes, né? Fora de casa. E só voltando um pouquinho na questão do estadual que a gente estava falando, da questão lá da obrigatoriedade dos clubes colocarem os titulares, né? Isso aí partiu das emissoras, né? Das emissoras que forçaram as federações a colocar isso no regulamento. E lógico, é uma questão subjetiva, mas o que eles fazem para controlar isso? Eles limitam o número de inscrições. Então, uma equipe hoje ela pode inscrever 25 atletas apenas,
isso aí limita você a usar o sub-20, a usar, né, você acaba tendo só titulares e reservas ali, diminui aí o seu né, número de jogadores a ser usado. E uma última coisa é, por exemplo, tem os dois lados dessa questão de ter começado, né, logo em sequência. Vocês imaginam, por exemplo, o Botafogo, né, que teve aí um Campeonato Brasileiro horrível, ele não tem nem tempo aí de se reconstruir. A questão aí de inscrição no Paulista também tem, né? Porque, inclusive, o Luan não foi inscrito para o jogo de amanhã, com a possibilidade dele ser negociado, né? Então, nesse caso aí... O comentário aí, ó, acho que entra nesse número de atletas aí, né? Por isso que não inscreveram o Luan para o jogo de amanhã. Comentário do Juliano. Eu comentei exatamente isso que eu ia falar do Juliano. Ô, Rafa, para você ver como que é, as pessoas ultimamente só pensam no dela. Lógico, eu entendo que eles querem sobreviver, que é dinheiro, que é comércio, eu entendo. Mas assim, pensando na pandemia, os jogadores, por que a CBF abriu mão, colocou 50 inscrições? Tudo bem, eu entendo que eles querem também os melhores jogadores. E os jogadores também querem jogar. Só que a gente precisa ver que não vai ter qualidade. Você mesmo falou, o Botafogo vai conseguir jogar um Campeonato Carioca? Não vai. O Cruzeiro estava perdendo hoje pro RT de novo. Acho que era o RT, mas era um time ridículo. Não vai conseguir. E falo para você, o Vasco vai sofrer, o Botafogo vai sofrer também. Porque não tem condições. Tem uma quantidade de jogadores que você pode inscrever que sub-17, alguma coisa assim. Além dos 25 permitidos, né? Então, vamos dizer, você tem uma retaguarda caso você necessite de outros atletas. Não é engessado esse número. Você pode inscrever, vamos dizer, os 25 oficiais e mais uma retaguarda aí que tem direito para caso aconteça algum problema, né, Rafa? O que você não vai conseguir fazer é o que o Atlético Paranaense faz lá no Paraná, né? Colocar o sub-23 inteiro, né? Mas essa é uma estratégia aí que as federações e as emissoras colocaram para que os times realmente aí entrem com força máxima no estadual. Vamos falar agora um pouquinho, então, do estadual, que começou, né? Começou agora há pouquinho. Tá rolando aí, São Bento começou vencendo, já levou a virada no Mirassol, hein? Tá 2-1 pro Mirassol, 93 minutos aí de partida, né? Ou seja, 13 acréscimos aí do segundo tempo, caminhando pro final da partida, no qual aí o Mirassol tá vencendo o São Bento por 2-1. Hoje teremos Novo Horizontino e Ponte Preta. Amanhã, Bragantino e Corinthians, 6 da tarde. Às 7 da noite, Santo André e Santos. Ferroviária Inter de Limeira, São Paulo e Botafogo. E na segunda, fechando aí a primeira rodada, Guarani e Ituano. Lembrando, é claro, que o jogo do Palmeiras ficou adiado devido à final da Copa do Brasil amanhã, né? Então, a mudança do jogo da Copa do Brasil para as 9 da noite fez com que nós ficássemos aí sem futebol às 4 da tarde. É isso, né? Não tem jogo amanhã às 4 da tarde. Jogo amanhã na TV aberta, não. Nada, né? Tem um jogo. A partir das 18 só. A partir das 18. Porque o jogo do Palmeiras seria às 4 e teve que ser transferido para as 9, né? Também eu não acho que quem for aglomerar às 4 ou às 9 vai aglomerar do mesmo jeito, né? Mas enfim. Uma opção aí que fizeram. Mas que os bares vão estar fechados, né? Os bares vão estar fechados. Então aí não vai ter aglomeração no bar. Aglomera em casa. Tem os motivos, né? Tem os motivos aí de mudança. Mas enfim, o Paulistão começando aí. Eu gosto muito do futebol regional, só que eu acho que deveria mudar a regra, né? Porque você começa o campeonato já sabendo quem você vai pegar na segunda fase, praticamente. Os times do interior já sabem que vão pegar na segunda fase, né? Teoricamente, São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras. Então, acho que deveria ser turno único, 15 rodadas, os 8 melhores fazem as oitavas e as quartas de final é boa, né? Porque não tem sentido você jogar somente com outros grupos, com o seu grupo não, e na segunda fase você pegar um time do seu grupo para ver se passa ou não. Eu não concordo com essa regra, que há muitos anos vem sendo imposta aí, né? Mas chegou a hora do Paulistão.
Igual viu, Dudu? eu acho que o São Paulo é uma equipe que vai, né, querer dar tudo aí no Paulistão, com técnico novo, com a molecada aí querendo mostrar serviço, né? A velha arada também querendo mostrar serviço para ver se fica ou não. Mas enfim, na hora H todos os clubes vão querer, né? Talvez esse começo seja meio frio, mas na hora H certamente todos os times vão querer. Diga lá, Cacau. Não, só para falar, a questão do regulamento, o regulamento é dessa forma porque ele economiza 4 datas. Ele economiza 4 datas. Você tem só 12 jogos e não... você tem 3 datas, na verdade. 11 jogos e não 15, e não 16, certo? 12 jogos e não 15. 12 jogos e não 15, desculpa. 12 jogos e não 15. Então são 3 datas que economiza, foi a forma que usaram. Eu também acho ridículo, mas é questão de data, né? Eu sugeriria você faz um turno único, o time que chegar na frente é campeão. Talvez seja o mais justo. Talvez. Né? Eu acho que, mas aí entra o interesse comercial de ter as finais, de ter, né, os jogos entre os grandes, então também isso aí faz com que o interesse comercial também prevaleça sobre o interesse técnico. Eu acho que na atual circunstância, 3 datas a mais, 3 a menos de quem já está no... Mas não tem, né? Eu tenho uma opinião. Não, mas não tem. Eu tenho uma opinião diferente. Eu tenho uma opinião diferente. Diga lá. Não dá mais para reclamar, não dá para reclamar mais. Não dá para a gente ficar discutindo, perder tempo. Vamos passar de assunto. Não, tá assinado. Sabe por quê? Porque ele não vai. Há quantos anos a gente vem batendo na mesma tecla, falando tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. A gente teve a chance agora, na pandemia. Eles já não mudaram o calendário do brasileiro. Se eles mudam e o Campeonato Brasileiro começa em agosto de novo, ou em setembro, ou em junho, já tinha mais datas agora no primeiro semestre porque fazer um campeonato estadual diferente. Então, mas datas, num ano normal tem datas, né? Mas fica apertado. Agora, nesse ano... Abril começa em maio brasileiro. Começa em dia 15 de janeiro, não pode também. Tem que ter quarta-feira você vê a Globo passando o Cine Especial porque não tem o que passar. Então, eu acho que data dá para acertar. E daria muito mais vigor ao campeonato, porque você teria aí uma disputa entre todas as equipes, né? Teve uma vez que foi, você jogava contra o outro grupo e depois contra o seu grupo, né? Que na verdade é a mesma quantidade de jogos, né? Do que jogar todo mundo com todo mundo. É. Mas vamos lá, vamos observar o que vai acontecer nesses primeiros jogos do Paulistão. Tem alguma observação aí, Rafa, com regulamento, arbitragem e o próprio comportamento das equipes? A questão do regulamento, isso aí é problema, né, eterno de todo estadual, né? A gente tem esse formato de hoje, de você enfrentar o time do outro grupo, mas brigar pela classificação no seu grupo, né? Então é incoerente. A gente vê isso, cara. A gente vê clubes que têm uma pontuação maior, mas está num grupo mais forte e não consegue se classificar, e o outro com pontuação menor no outro grupo vai para o mata-mata. Então são incoerências. O Campeonato Paulista já teve o turno único, mas daí reclamavam por que eu vou jogar tal jogo fora, por que eu vou jogar tal jogo em casa. Então realmente é uma discussão eterna. Eu acho que a principal mudança mesmo do Campeonato Paulista para esse ano é a questão do VAR, né? Nós vamos ter pela primeira vez na história VAR desde o início, né? Já começou hoje, depois a gente vai comentar no São Bento e Mirassol aí, algumas coisas que aconteceram, mas é o primeiro Campeonato Paulista aí da história, o primeiro estadual do Brasil, que vai ter VAR do começo ao fim. Vamos passar aqui o nosso Pensa Rápido, a audiência rotativa do programa. A lista A pode ter 22 jogadores. A primeira lista. Então, nesse caso, foi um dos motivos aí que o São Paulo não escreveu o Luan, né? Porque se ele sai da equipe, vai perder uma vaga, né? A gente vai detalhar ao longo do campeonato um pouquinho melhor essa situação aí, observar quando que realmente todos os titulares vão voltar, enfim, a gente vai comentando com vocês. Vamos rodar o nosso Pensa Rápido aqui, a audiência rotativa do programa. Basta participar aí, escrevendo no chat a resposta do nosso Pensa Rápido, para que você participe ao final do programa ao sorteio de 2 quibes lá da Casa do Líbano, 4 quibes lá da Casa do Líbano, 2 de carne, 2 de catupiry, e teremos também os deliciosos suspiros do Que Seja Doce Suspiros. O Campeonato Paulista tinha um evento que marcava a abertura.
Qual era o nome desse evento? Por muitos e muitos anos, hein? Primeiro chute, torneio início, abrindo o jogo ou apito inicial? Basta responder aqui no nosso chat qual era o nome desse torneio que marcava a abertura do Paulistão. Ei, torneio bom, não? Você ficava o domingo inteiro vendo futebol, as disputas acirradas aí para ver quem levava. Participe aqui com a gente, basta digitar aqui no chat para que no final do programa você concorra às delícias da Casa do Líbano e também que seja doce suspiros. O brasileiro chegou ao final. Diga lá, Cacau. Só um segundinho, só dentro da pergunta aí, se alguém conseguir pesquisar, a final desse evento que marcava o início aí do Campeonato Paulista, teve uma final Juventus e Santo André, se não me engano foi a última, eu ainda não estou convencido que foi a Portuguesa a última campeã, mas se alguém puder pesquisar Juventus e Santo André, a final desse evento aí, por favor. Juliano, você é nosso consultor aí, se puder pesquisar. Não vai mexer no celular, hein, Cacau? Você sai do ar daí. Não, daí eu saio do ar daí da BO aqui. Então, peraí que eu já tenho aqui. Oi. Eu já tenho aqui. Informação, Renato Moral. Cacau tem que acreditar mais nas pessoas, Cacau. 1996, Portuguesa versus Rio Branco. Sim, não, mas eu queria saber do Juventus e Santo André, que é o último que eu me recordava. Juventus e Santo André, 10 anos antes, 1986. Beleza, e você vê como eu tô velho. Eu tinha falado que não tinha sido disputado. Ele para em 92 e fica até 95 sem disputar, e voltou só em 96. E o maior, quer saber quem é o maior título, conquistou mais título? Chuta, quem adivinhar ganhou. Santos. É por isso que você é São Paulino, Cacau. Mas não é o São Paulo, é o Corinthians, com 9 títulos. Mais títulos desse evento e mais títulos do Paulistão, né? Depois veio o Palmeiras com 8, Santos com 4, São Paulo com 3, Portuguesa com 3. Olha só, Guarani com 3. Aí tem um time que eu não me sei qual que é, das Palmeiras, Paulistano, Ipiranga, Bragantino com 1, Juventus com 1, América com 1. Fala Palmeiras que o Palmeiras vai querer validar como título aí, Renato. Vai achar que é mundial. Tem uns outros times que eu nunca ouvi falar aqui, que são bem legais também. Humberto 1, Camas, Piratininga, muito bacana. Vamos falar do Brasileirão, que acabou nesta quinta-feira, quase virando para sexta-feira. Eita emoção no final esse jogo aí. Flamengo e São Paulo, Internacional e Corinthians. O que aconteceu com o Internacional, não conseguiu? 1-0 no Corinthians, já dava o título para o Internacional. Eu acho que foi um título, igual eu comentei no início, quando você fala em pontos corridos, não tem como você falar que foi injusto, né? Tem como você comentar a regularidade, né? Que esse campeonato foi o recorde de irregularidade, vamos dizer assim, né? O sobe e desce aí na tabela foi constante. Mas foi um título merecido do Flamengo aí bicampeão, e muita gente fala que não tem nada do Rogério. Como não tem nada do Rogério? O Rogério assumiu a equipe, né? Foi lá para baixo, conseguiu subir devagar, começou a mostrar para que veio. Uma das atitudes que eu acho que mais deu força para o Rogério foi essa atitude que ele tinha com o Gabigol, né? Mostrar que lá não tem vez estrelinha, todo mundo é igual. Então acho que essa atitude ele ganhou os jogadores, na minha opinião. Essa atitude dele tirar o Gabigol é que achar necessário, independente do que o Gabigol chiar, chutar água, enfim, né? Eu acho que isso aí ele ganhou muito com os jogadores. E tem sim o dedo do Rogério. O Rogério conquistou o brasileiro pelo Flamengo. Com relação ao São Paulo, eu nunca tinha visto um time perder para o Lanterna e ganhar do campeão na mesma semana. Para mim foi algo inédito, né? São Paulo perdeu para o Botafogo com o time completo. O menino que fez gol de cabeça, acho que nunca tinha jogado, né? Você vê a alegria do menino na hora que fez o gol. E ganhou do Flamengo, né? Eu realmente esperava que o São Paulo ia ganhar do Flamengo, porque, né, nesse ano o São Paulo mostrou que contra o Flamengo, né, foi a bola da vez. Mas numa situação de para uma final e o São Paulo ganhar do Flamengo, e o Flamengo parecia que estava confiando no Corinthians, né? O Flamengo deu a impressão que não estava, né, aquele desespero em fazer o gol, ele está mais preocupado com outro jogo.
acho que já encarou a derrota, né? Mas enfim, o São Paulo mostrou uma atitude que eu acho que deu uma nova cara para o time, né? Jogou no 3-5-2, jogou muito mais sério, muito mais concentrado do que as últimas partidas. Eu acho que entregou aí uma equipe aí competitiva nas mãos do novo técnico. Então, a partir de amanhã, já tem a estreia do Crespo, né? Na direção aí de São Paulo. Claro que teve o dedo do Muricy nesse 3-5-2, não tem como negar. Mas, enfim, foi uma jogada de mestre aí. Senhores, um resuminho aí do Brasileirão, um resuminho aí dessa rodada final. Só vamos passar a classificação rapidamente, aí vocês já vão fazer os comentários. O Flamengo acabou ficando em 71, primeiro lugar, Internacional 70, o Atlético 68, São Paulo 66. Na zona da degola tivemos Vasco da Gama 41, juntamente com Fortaleza, né? Uma diferença de gol absurda de 9 gols. O Goiás, o Coritiba e o Botafogo. Então, Série B, daqui a pouquinho, daqui uns 2 meses já deve começar, 2, 3 meses. Teremos Vasco, Goiás, Coritiba, Botafogo, Cruzeiro, né? Enfim, uma Série B aí com muitos times de camisa. O Atlético Goianiense acabou vencendo a última partida, mas ficou a 1 ponto da Sul-Americana, né? O Corinthians ficou com 51, o Atlético Goianiense com 50. Quanto a Libertadores, esperamos aí a final da Copa do Brasil para ver se o Fluminense vai ou não direto para a fase de grupos. Do jeito que está hoje, o Fluminense não vai para a fase de grupos, vai para a pré-Libertadores. Né, o Atlético Goianiense foi para a Sul-Americana, sim, se não me engano. Foi? É só Fortaleza e Sport que não... Os rebaixados, Fortaleza e Sport que não foi até o Bahia, então. Até o Bahia foi, que o Bahia foi também. Atlético Goianiense e Bahia foi para o Sul-Americano, então. Sim. Grande conquista, né? O Atlético Goianiense disputar um torneio internacional. E aí temos, então, o aguardo aí da partida final da Copa do Brasil para saber a situação do Fluminense. Quando a gente fala esperar a situação, o Fluminense já está na Libertadores, né? Claro que as equipes podendo evitar essa primeira fase, melhor, né? Mas tem que valorizar aí a conquista, nem que seja na pré-Libertadores, né? E aí, Rafael Acerra, daqui a pouquinho você vai falar sobre arbitragem, por enquanto só sobre as equipes, né, Rafael? Eu penso que o Flamengo, claro, como você falou, Dudu, é o campeão merecido, né? Pontos corridos, não tem conversa de arbitragem também, porque erros e acertos se diluem em 38 rodadas, né? Você tem erros a favor, erros contra, é o grande campeão aí da temporada 2020, mas, como a gente viu na última rodada, muito abaixo do que o Flamengo pode produzir, né? Jogou pro gasto, né? Conseguiu aí o título com uma das pontuações mais baixas aí, né? Dos pontos corridos, conseguiu o título com derrota, né? O que não é, a gente não é acostumado a ver. Então, acho que o Flamengo pode produzir muito mais, né? Expectativa aí para o Carioca e para essa temporada 2021. O Internacional, a gente, né, viu o Inter reclamando do VAR, viu o Inter reclamando da arbitragem, viu o Inter reclamando do sistema, e na hora que ele precisava fazer a parte dele, né, ele acabou não fazendo. É sempre a culpa de alguma coisa, né? Mas, como você falou, uma vitória simples, né, dava ao Inter o título e ele não conseguiu vencer o Corinthians, que não tinha mais nada no campeonato. E também, se a gente pegar o Atlético Mineiro, né, com essa classificação final, faltou uma vitória para o Atlético Mineiro também ser o campeão brasileiro aí de 2020. Então, um dos campeonatos que a gente viu maior oscilação, maior emoção no final, e parecia aí que os clubes, né, cada um estava deixando para o outro, ninguém queria assumir aí o protagonismo de ser campeão brasileiro. Isso que você comentou do Atlético Mineiro, uma vitória, ia para 71, empatava em número de vitórias, né, com o Flamengo. Aí o saldo de gols, se fosse de 1-0, ficaria igual, iria para gols próprios. Então, o Atlético, se ganhasse de alguém de 2-0, seria o campeão brasileiro, né? E essa história do Inter ficar no mimimi, no chora, aí também eu concordo com você. Eu acho que não tem que chorar nada, meu. Você não conseguir... o Corinthians veio com esquema 11-0. Tudo bem, você sabia disso. Você tinha que ter preparado o seu time para conseguir furar esse 11-0. Então não tem essa. Eu acho que
foi incompetência, na hora H, realmente prevaleceu, né? Não prevaleceu a força do Inter. Diga lá, Renato. Bom, primeiro, só mandar um abraço para o Pirica. Obrigado aí, Pirica, pela informação da Associação Atlética Palmeiras. Ele foi meu professor de estágio, então sempre está me ajudando aí. Então, um abraço para você, Pirica. Segundo, eu queria perguntar para a Barça futebolística aqui do meu lado, se o único campeão com derrota foi o Corinthians, aquele 3-2 para o Goiás. Se eu não me engano, que o Inter também tinha que ganhar ou perder algum jogo assim. Acho que foi o único desses, do que eu me lembro, assim, né? Que eu me lembro, sim. 2005, 2005, né? Em relação ao Rogério Ceni, eu acho que assim, ele é o campeão, ele fez o time do Flamengo voltar, só que quando ele entrou, eu achei que ele podia ter errado de ter ido do Flamengo. Mas depois vendo, eu acho que para a carreira dele foi a melhor coisa que aconteceu. Viu, Renato? Mas a única diferença é que naquele dia jogavam o Corinthians e o Inter, e só que assim, a diferença de gols era imensa. O Corinthians poderia perder o jogo para o Goiás e o Inter teria que golear, não lembro o adversário, e o Corinthians perder de bastante, o Inter ganhar de bastante para o Inter ser campeão naquele, se não me engano, 2005. Eu só falei no sentido de derrota e ser campeão. Que eu me lembro, sim. Que mesmo com a derrota, tinha que tirar muito saldo, né? A gente costumava ver muito isso no mata-mata, né? O time marcava 2-0 no primeiro jogo, perdia de 1-0 o segundo e era campeão, né? Isso era muito comum no mata-mata, né? E nós tivemos o episódio do Inter e Goiás e Corinthians e Grêmio em 2007, né? Que se o Inter vencesse o Goiás, o Corinthians não cairia. E nós tivemos o fatídico episódio aí do pênalti que voltou 3 vezes, né, pro Goiás, e o Goiás acabou vencendo o Inter e o Corinthians caiu naquela oportunidade. Renato, quer concluir antes de passar pro Cacau? Então, sobre o Rogério Ceni, para mim, no início, quando ele foi, eu achava que não seria uma boa, mas depois vendo e o resultado, não por causa do resultado final, mas o que ele conseguiu e como ele mudou o jeito. Você fez lembrar que você falou do Gabigol e do Rogério, eles tiveram alguns problemas, mas eu acho que o Rogério cresceu como treinador, porque ele aprendeu com o Flamengo e o Flamengo aprendeu com ele. Porque o fato dele ter que resolver algumas questões dificílimas para um treinador dentro do vestiário, principalmente com o ego, principalmente do jeito que o Flamengo vinha jogando, principalmente do último treinador ter sido totalmente super campeão. E o Rogério Ceni bambeou nos primeiros ali. Bambeou nos primeiros jogos. Perdeu, o Flamengo saiu, perdeu para o São Paulo, a Copa do Brasil. E ele conseguiu retomar, mas o Campeonato Brasileiro ele é regularidade. Rogério Ceni, eu vi pessoas criticando, falando que não mereceu ser o melhor treinador do campeonato. Mereceu sim, porque junta quando ele estava com Fortaleza e quando ele estava com o Flamengo. Juntando as duas, ele foi o melhor. Não tem como você falar que um time não é campeão ou desmerecer um treinador, algum jogador, através dos números. Os números estão aí. Por isso que eu não acredito, não sei se nós vamos falar, mas eu não acredito nos melhores do ano da CBF e acredito muito na bola de prata. Porque há 51 anos eles falam através de números, estatísticas. E para mim, o Luciano não pode ficar fora do melhor do campeonato. Por quê? Porque o cara foi artilheiro. O artilheiro do campeonato não está no time do campeonato. Isso é um absurdo. Todo mundo viu que o São Paulo dependia muito dele, né? Exatamente. Carregou o time nas costas. O Claudinho, merecidíssimo. Então, é isso. As pessoas foram evoluindo. E o Rogério Ceni, para mim, vai ser um grande treinador, principalmente porque ele deu um passo para trás de algumas ideias, de algumas posturas que ele tinha. E eu vi, nesses últimos dias que a gente conseguiu ver alguns bastidores, a conexão com alguns jogadores. Amizade, o abraço, o carinho, a conversa. Então, eu acho que o Rogério Ceni deu um passo para trás em alguns conceitos que ele tinha. O Flamengo ajudou muito ele e fez crescer. Por isso que eu acho que ele merece ser o campeão, sim. Foi o campeão. O Flamengo mereceu. E incompetência dos outros que não conseguiram. E segue o jogo, bora lá. E o Flamengo agora... Para mim, se continuar do jeito que está, favorito aí a tudo esse ano também. E até porque não tem como contestar
campeonato teve uma final na 37ª rodada. Né? Flamengo Internacional foi uma final. E o Flamengo ganhou essa final. Então não tem o que contestar. E provou que é muito melhor que o Inter, né? Você ganhando um jogo decisivo, você está provando que você é melhor que outra equipe. Diga lá, Cacau. Olha, a minha opinião sobre o campeonato. Foi a final apoteótica, foi o final, na verdade, que não teve a final, né? Foi o final apoteótico de um campeonato que parecia que ninguém queria ganhar. Essa que é a verdade. O Inter, na época do Cudê, parecia que ia levar lá atrás, pipocou. Atlético Mineiro do Sampaoli, que, aliás, vou fazer um parênteses aqui, Sampaoli é um cara endeusado no Brasil, tá? Mas foi para o Santos, contratou quem quis, quem não quis, não sei o quê, largou o time na mão e largou as dívidas lá. Está fazendo a mesma coisa aqui no Atlético Mineiro. Já fez. Tá? Então, fez a mesma coisa no Atlético Mineiro. Vai para o Olympique de Marseille pelo jeito, mas independente disso, já foi. Fica no Atlético. Já oficializou. Já foi, né? Então, na sexta-feira o Olympique já falou, é o nosso treinador. E aqui, o que acontece? Aqui no Brasil a gente endeusou esse cara aí, tudo bem, tem um estilo de jogo diferente, bonito, bacana, tal, mas olha o preço que foi pago. O Fera, o preço que foi, você ganhou foi o quê, pago. Fera? Hoje... É assim, ó, você ganhou o quê, Fera? Não ganhou nada. Aí que tá. Hoje teve uma entrevista de um diretor de futebol do Atlético, né, que começou a revelar alguns bastidores aí do Sampaoli. Falou que até roupeiro ele fez demitir, roupeiro que tinha 30 anos de clube lá. Então, é isso, rapaz. Vai dar um pequeno panorama aí. Exatamente. Faz a sua aí, companheiro. Né? O resto Ninguém perguntou para mim, mas eu vou falar. A maior decepção do campeonato foi o time dele. Porque foi o time que mais jogou uma vez por semana, quando teve oportunidade, e não jogou nada. Exatamente. Aí, então, continuando o raciocínio, né? Foi só um parênteses aí do São Paulo. Então, o Atlético teve a chance de ser campeão, parecia que ia levar, não levou. Aí chegou a vez do São Paulo. São Paulo abria, papapá, e eu sempre falei aqui, eu sempre falei que o São Paulo não ia ser campeão e que o Flamengo ia ultrapassar o São Paulo. Está gravado aí no programa, todo mundo sabe o que eu falei. Que o Flamengo é muito mais time que o São Paulo, não tem nem discussão, não dá nem para começar a conversa. Mas com 7 pontos, você achava isso também? Achava a mesma coisa. Se você pegar a gravação, eu falava que na virada do ano o Flamengo até eu errei, que eu achava que era o Flamengo que ia estar liderando. O Flamengo que ia estar liderando, e foi o Internacional. Que te dava essa ideia? Porque é aquela história do gato, do cachorro que está em cima da árvore. Ele está lá e eu não sei como. Porque eu achava o time do São Paulo muito fraco, sinceramente. Eu acho que essa classificação para Libertadores é heróica. São Paulo está na Libertadores, para mim, é heróico. É a minha do mesmo opinião. Jeito que o Bragantino não combina com o São Paulo, o Flamengo não combina com o São Paulo. Não combina com o Palmeiras. Exatamente, eu vou chegar lá. O São Paulo. Exatamente, eu vou chegar lá. Aí o São Paulo parecia que ia levar, entregou. Enquanto isso, o Flamengo ia comendo pelas beiradas. O Flamengo estava sempre ali. Segundo, terceiro, nunca liderou. Na hora que precisou, chegou, ganhou do Inter, vai liderar o campeonato. Aí chega na última rodada, você campeão. Pega um time que não encaixa o jogo. O jogo do Flamengo não encaixa com o São Paulo, por incrível que pareça. O Flamengo tem um time muito melhor, mas tem essas coisas do futebol. Como o jogo do São Paulo não encaixa nem com o Bragantino nem com o Corinthians. Quantas vezes jogar com o Bragantino e quantas vezes jogar com o Corinthians, o São Paulo vai perder. Pode marcar isso aí e me cobrar no Campeonato Paulista. A não ser que mude muito. Mude muito isso. Vai mudar essa história. Não, espero que sim. Se mudar o esquema, aí é outra história. Mas esse time do São Paulo, com esses jogadores, nesse esquema, não ganhar. Mas independente disso, foi o final Se tivesse mudado o esquema para esse último jogo, o São Paulo ia perder para o Flamengo? Não sei. Não dá para. Aí vai ser suposição. Mas eu acho que assim, colocou algumas coisas, deu uma mexidinha ali, já foi melhor, tudo, mas vamos entender uma coisa. Se o São Paulo tivesse precisando ganhar do Flamengo para ser campeão, não ganhava. Isso pode por quem for lá. E a explicação, eu acho que eu tenho uma tese sobre por que o São Paulo perdeu para o Lanterna e depois ganhou do campeão. Primeiro, a hora que o jogo com o Palmeiras na sexta-feira, que o São Paulo tomou, a partir do momento que o São Paulo tomou aquele gol no finalzinho lá, aos 52 minutos, deu aquela caída. Não temos chance de ser campeão.
e foi para o jogo do Botafogo como um jogo a mais. E era o jogo decisivo. Era o jogo que definia a classificação para a Libertadores. Só que o jogador não é robô, não é máquina. A hora que não temos mais chance do título, foi completamente desmotivado. Foi completamente desmotivado. Foi horrível. O time foi horrível por muitos jogos. Mas esse que o Botafogo conseguiu se superar. Aí vem com o Flamengo, depois dessa derrota para o Botafogo, toda a responsabilidade está para o Flamengo. O São Paulo teria que ganhar para ir para a Libertadores, porém, a responsabilidade era do Flamengo. E como o jogo não se encaixa, o São Paulo foi lá e ganhou com propriedade, ganhou na bola, não tem o que falar. É isso que eu vejo, assim, o final do campeonato que resumiu, nessa quinta-feira, resumiu o que foi o campeonato. Né? O time que perde, na mesma semana, perde para o Lanterna e ganha do líder, o time que precisa da vitória para ser campeão e perde, o outro time que dependia da derrota, acontece a derrota do adversário, ele não consegue ganhar, uma série de variáveis. E para encerrar o comentário sobre o campeonato... Para a equipe do Inter, né? Não tenha dúvida, né? Sim. E assim, antes de completar, o Inter não tem o que chorar. Perdeu para o Sport e falou que foi porque expulsou o Wendel. Perdeu para o Flamengo, falou que foi porque expulsou o Rodinei. Empatou com o Corinthians lá, falou porque o VAR não deu pênalti, não deu gol, sei lá. Então é muito mimimi para falar isso aí. O Flamengo foi comendo pelas beiradas e ganhou o campeonato, não tem discussão. Em pontos corridos não tem discussão. Quem chega são 38 rodadas, não tem o que falar. E para encerrar, Juliano, eu falei que o Fortaleza ia brigar pelo rebaixamento, o Fortaleza brigou pelo rebaixamento. Ele empatou em pontos com o Vasco e quase caiu. O Bragantino... Porque o Rogério Ceni saiu. Não sei. O Rogério Ceni saiu. Pode ser. Isso é hipótese, é subjetivo. Eu acredito isso também, mas aconteceu. Eu falei do Bragantino, o Bragantino ficou a 1 ponto de classificar para a Libertadores. O Bragantino ficou a 1 ponto. Vocês tiraram o sarro do Bragantino o ano inteiro. Hoje é a minha vez. 1 ponto de classificar para a Libertadores. Peraí, e para mim... No meio você concordou. Para mim foi o melhor... Calma. Para mim foi o melhor futebol do segundo turno, foi o praticado pelo Bragantino. Se o Bragantino joga desse jeito desde o começo, poderia hoje estar comemorando o título brasileiro. Agora já tem que todo mundo achou que ia ser. Diga lá, Renato. Todo mundo achou que o Bragantino do início ia ser isso que você está falando agora, no segundo turno. Mas ele começou um pouquinho mostrando, aí ele caiu, ele teve uma queda, foi onde todo mundo meteu o pau em você, e aí você também deu uma recuadinha, porque não dava para sustentar a sua opinião, certo? Aí ele começou a jogar bem, aí você bateu as asas e agora está crescendo em cima de todo mundo. Com razão, tá certo. Não sei. Agora é só assim, né? Eu já sabia. Mas eu falei, eu fui aqui, eu tive opinião e falei. E aconteceu. E eu falei que o Fortaleza, não importa o que aconteceu, eu não sabia que o Rogério Ceni, você tem muita... E eu falo, e assim, como a mesma coisa, as coisas que eu acertei, eu vou falar as coisas que eu errei. Foi do Ceará e do Santos. O Santos eu achei que ia brigar pelo rebaixamento, e graças ao trabalho do Cuca e excelente fase do Marinho, chegou onde chegou. Mas se tem mais umas 3, 4 rodadas, eu não sei não. E o Ceará, que eu também falei que brigaria pelo rebaixamento, chegou a brigar pelo esse rebaixamento, porém, devido ao grande trabalho do Guto Ferreira lá, conseguiu uma boa classificação. O Juliano, que está sempre acompanhando nosso programa, tem um resuminho das suas previsões aí, Cacau. Você acertou os melhores, falou que o Bragantino estaria entre os 4, sim, aí, e falou que o Fortaleza e o Ceará caíram. Quase, né? Quase. O Miguel fez uma pergunta. Miguel fez uma pergunta sobre dirigentes. A gente fala árbitro, jogadores. Ele perguntou sobre dirigente. Coloca de novo lá, eu queria responder para ele. Que, na minha opinião, eu acho. Ele fala aqui, né? Queria saber a opinião em relação à qualidade de dirigentes. Eu acho que, assim, alguns dirigentes eles demonstram uma capacidade um pouquinho melhor que os antigos, os novos, os gestores. Por isso que eu acho que os dirigentes eles têm que ser pagos. Eles não têm que ser os velhos, os conselheiros dos clubes, ou a política interna como é aqui, a gente vê do São Paulo, Palmeiras, Santos, apesar do Santos ter um CEO hoje, né? O Santos tem uma equipe, um departamento diferente. Eu acho que tem que ser pago para cobrar, tem que ser diretoria de empresa para poder cobrar resultado, como é o Bragantino. O Bragantino investiu exatamente nesse tipo de empresa, nesse tipo de dirigente que é cobrado
pelo resultado. O Claudinho é exemplo disso. O Claudinho ficou 13 anos do Santos. Ele relata alguns dirigentes que eram amadores, que não sabiam muito o que estavam fazendo ali, que perderam o time da renovação dele, por isso que ele saiu. Ficou 2 anos no Corinthians, a mesma coisa. Eles não teve o time, eles não conseguiram observar. O que aconteceu? Ele foi para um clube diferente, com uma visão diferente. O futebol, não dentro só do campo, mas fora do campo, ele mudou e precisa mudar. O dirigente ele precisa ser cobrado com dinheiro. Você não é cobrado na empresa que você trabalha por resultado? Eu sou cobrado, todo mundo é cobrado. Se você não tiver o resultado, tá bom, passa a mão. Ano que vem você consegue um resultado melhor. O ano que vem você contrata um cara melhor. Não, esse ano, Claudinho vai ser vendido, ou vai ser repassado para o Leipzig, qualquer um outro time, e daqui mais 6 meses, 8 meses, vai dar um retorno. Por quê? Mas porque o diretor remunerado já existe faz tempo, não existe? Mais ou menos, depende. Mas outro dia a gente discutiu aqui, o a Rafa essência, falou... mesmo que seja remunerado, a essência dele é do amador. Você vê eu não sei no caso do Flamengo lá, mas o ridículo que o vice-presidente do Flamengo fez no final do jogo com o São Paulo, o Rogério Ceni dando a entrevista, o momento dele exclusivo, ele foi lá e tira o cara, vai comemorar agora, Rogério. Ele tá dando entrevista exclusiva, né? Exclusiva, eu falo, o Renato vai falar, não, é emissora exclusiva, entrevista. Não, é aquele momento dele, só tá ele na tela para falar sobre um campeonato brasileiro importante, o cara vai lá e tira o jogador. Ele não saiu. E o vice-presidente do Flamengo também rebateu o Inter numa entrevista coletiva, que tá lá todos os patrocinadores ficam rebatendo o outro, fala pro fulano e tal. Então é um amadorismo. Amadorismo total. Assim, você é pago para isso, você vai fazer isso. O Abel, o exemplo do Abel é exatamente isso. Ele xingou o árbitro de fraco. Ele só não xingou de outros nomes porque ele é um pouco educado. Mas ele poderia ter humilhado mais o árbitro. No meio tempo, até ele ir para a coletiva de imprensa, o presidente, o assessor, a Leila, sei lá quem, chegou para ele e falou, meu irmão, você pisou na bola, vai lá e pede desculpa. Entendeu? Aí foi um jeito de ele poder consertar. Mas falta profissionais capacitados, especializados nas atividades de hoje. Eu acho que é isso que o Miguel, ele até falou, concorda comigo. Eu acho que tem que ter dirigente mais para você poder especialidade que no Bragantino. Eu acho que esse é o exemplo hoje a ser seguido, de gestão. Só complementando essa questão aí do Marcos Braz com o Rogério Ceni, a coisa foi tão grave e passou um pouco despercebido que depois do jogo lá do São Paulo e Flamengo tem um programa na Globo que é o Segue o Jogo. E não, aquilo lá não se faz entrevista durante o Segue o Jogo. Né? Só passa gol, passa alguma... Foi lá, abriu espaço pro Rogério. Eu tenho certeza que alguém na diretoria do Flamengo pensou e falou, olha o que o nosso vice-presidente de futebol fez ao vivo. Tirou o cara, foi lá e colocou o Rogério Ceni para falar no meio do Segue o Jogo para tentar contemporizar a caca que o cara fez a hora que tirou o Rogério Ceni. Pode ser uma coisa besta. O Rogério saiu, o Rogério não saiu, né? Besteira. Eu não acho. Não saiu, queria falar. E o diretor tirando o cara. Não tem cabimento. Você era dirigente, você foi dirigente. Alguma vez você entrou no vestiário? Nenhuma. Não interessa. Do vestiário é jogador e técnico. Jogador e comissão técnica. Gramado. Não é para diretor estar lá no gramado. Não é para presidente estar no gramado. Exatamente. Não pode. E principalmente, Renato, você é radical, tem que estar lá. Eu lembro de uma vez que a gente foi campeão de Jogos Abertos, o Marcolin entra no meio da final para abraçar a gente. Tá, tudo bem, não devia estar ali, estou sendo incoerente. Só que comemoração é diferente. Diz que não, ali também era comemoração, só que nós estamos numa pandemia. Não era para aquele rapaz estar lá. Pandemia, não era para ter ninguém, era só jogador. No Flamengo ninguém lembrou que tinha pandemia, mas você não pode interferir. Máscara, todo mundo se abraçando. Sim. Não, mas você tem que interferir. Você pode estar lá comemorando, mas você não pode interferir no momento do seu produto. É um produto. O Rogério Ceni é um produto do Flamengo hoje. Você interferir naquilo, totalmente deselegante. Eu fiquei muito revoltado com aquilo. Eu fiquei bravo mesmo, fiquei chateado. Como um dirigente de um clube como o Flamengo acabou de ser campeão brasileiro, deve ter uma atitude dessa.
Isso é o que a gente fala, não saber ganhar. Essa pergunta do Miguel a gente, né, discutiu bastante aí alguns programas antes, né? Então a questão é que o Renato falou, a gente teria que mudar essa estrutura política e estatutária que os clubes têm, né? Você pode até ter um diretor remunerado, mas ele, na hierarquia, ele está abaixo dos diretores, né, do presidente, que são estatutários, né? Vem de uma estrutura política do clube. Então, seria o modelo, né, do Bragantino, que o Botafogo também está tentando implantar, né, tentando criar a Botafogo SA. Então, descolar essa estrutura política, né, do departamento de futebol, descolar do clube social e ser uma gestão profissional só com profissionais remunerados, né, e cobrados aí, como o Renato falou. Deixa eu colocar mais uma coisa. O Alexandre, o Fernando Caetano são todos esse cargo, né? Diretor remunerado, isso, né? Mas sem existir os políticos, né? Os diretores que são eleitos. O chefe dele não é remunerado e ele responde para um cara que é torcedor. Dizem que no Palmeiras o Alexandre mandava e desmandava lá, nem perguntava se quem ia contratar ou não. Né? Então, mas aí deixa eu só... Vai lá, Renato. Pode falar. Não, vai você. Não, eu só ia falar que a péssima gestão, ela consegue quebrar um grande time europeu, visto o Barcelona. As últimas gestões do Barcelona foram tão péssimas que hoje, apesar da pandemia ter atrapalhado bastante as coisas, o Barcelona está devendo muito dinheiro para jogador, para funcionários. Eles estão entrando em, vamos dizer assim, numa decadência financeira, porque o maior, como fala, onde o Barcelona consegue tirar máximo de dinheiro é do Camp Nou. Não está tendo visita ao museu e não está tendo jogo. E por quê? Porque os dirigentes utilizaram as outras formas de patrocínio para quê? Colocar contrato com o Neymar, colocar contrato com outras coisas que não devia... E nesse ponto de vista, lá também é igual a gente está falando, amadorismo político. Sim. Então, o que eu gostaria... Só complementar essa... Só concluir. O seguinte, ó, e para a gente ver que nós somos também muito resultadistas. Se aquela última bola do Internacional lá, o zagueirão lá chutou aquela... Estava livre lá, faz o gol, hoje a gente estava execrando o Rogério Ceni aqui. Agora, como foi campeão, então tá tudo certo. Ele. Tinha. Dudu, não estou falando... Ninguém acreditava que o Flamengo ia chegar em segundo lugar. Eu não estou falando nós aqui no programa, eu estou falando a imprensa em geral. O Rogério Ceni ia ser o maior bandido, já ia se falar em volta de Jorge Jesus do Benfica pro Flamengo, já ia tá esse papo. O PVC tem uma aí iam falar que o Flamengo não ganhou título porque ele não se dá com o Gabigol, porque ele não sei o quê, porque ele tirou o Gabigol, porque ele não pôs o Pedro para jogar. Agora, quando ganha, é tudo bonito. Quando ganha, é tudo bonito. A hora que perde, o buraco é mais embaixo. Após o Flamengo ser campeão, o top 5 do top rankings lá do Twitter era fora Rogério. Eles já estão pedindo. E tem gente na imprensa pedindo a volta do Jesus. O PVC falou uma boa dessa daí. Falou que é igual quando a namorada larga o cara, vai com o outro, depois não dá certo com o outro, quer voltar com o cara. O PVC falou, o Flamengo não tem que aceitar nada. E eu concordo com ele. Eu acho que já foi a vez do Jorge, Dudu, futuramente, pode ser que ele volte, mas não é porque o cara tá mal no Benfica que ele tem que vir pro Flamengo. Isso aí eu acho que mas se perde o campeonato, mesmo com tudo que o Rogério fez, eu achei excelente a coisa, colocar o William Arão de zagueiro, colocar o Diego de volante, ele deu dinâmica pro time. Eu assisti os jogos do Flamengo, era um time legal de ver jogar. Mesmo com isso, se perde o campeonato, você pode ter certeza que se ganhando já tá assim no Twitter, imagine se ele perde. Então, a gente eu acho igual o Renato falou, o Rogério tem que se policiar um pouquinho mais nas palavras, saber com quem ele, né? Que não igual a declaração que ele deu essa semana aí, falando lá do São Paulo? Equipe do Flamengo, não, falando da torcida flamenguista, que o Flamengo é a vida deles. Ele não conhece a torcida flamenguista, acabou de chegar lá, cara. Ele não falou isso, Dudu. E outra, tem um puta favelão lá no Morumbi,
Paraisópolis, que é a segunda maior da América Latina, Para. e ele nunca falou de Legal foi Paraisópolis. o Gabigol falou Para. que queria comemorar na favela o título. Não, eu acho um absurdo ele querer levantar. Ele quis fazer média com a torcida, fazer média com a diretoria. Ele não precisa disso, cara. Ele faz a média dentro de campo. Não, Agora, ele falou ele nunca que chegou lá e falou: o povo de Paraisópolis se diverte com o São Paulo. Nunca falou isso, cara. Agora ele vai falar do Flamengo por quê? Eu Mas acho que foi qual um que é a tiro no ligação? pé que ele fez. Foi Qual totalmente que é a fora do ligação, cabo. Dudu? Qual que é a ligação? O São Paulo é considerado time de elite. O São Paulo é considerado time de elite. O Palmeiras Não, ele é falou considerado o seguinte, time de elite. Que o Flamengo falou que o é um time Flamengo- de massa. É um time de massa. Sim, ele falou da Como é torcida o do Flamengo. Corinthians. Ele nem conhece a torcida. A Como torcida é não o gosta dele. Corinthians. Como torcida é o não gosta Corinthians. Não gosta, pode não gostar. Ele tem muita identificação com o São Paulo. E ele colocou que é diferente dirigir o Flamengo, que é um time de massa, do que o São Paulo, que é um time de elite. É isso que ele colocou. Lá em Belo Horizonte, ele dirigiu. Em Belo Horizonte, ele dirigiu o Cruzeiro, que é um time de elite. O Atlético é um time de massa. Ele nunca tinha dirigido um time. Não sei em Fortaleza como que funciona isso. Mas em Belo Horizonte, que ele foi para o Cruzeiro, que é um time de elite. Pela primeira vez, ele está dirigindo um time de massa. Não, Dudu, eu, sinceramente, eu não vi nada demais no que ele falou. Eu acho que foi muito mimimi da torcida nossa do São Paulo aqui. Não, que a gente, na verdade, tá aqui, ó. Tá com dor de cotovelo, que ele foi lá e ganhou o campeonato no Ele não precisa falar bem de um e desdenhar o outro. É isso que eu acho. Mas onde ele desdenhou o São Paulo? Aqui eu tô vivendo com uma torcida, tarará, a massa flamenguista. Ele não conviveu um jogo com a massa. Se ele sai na rua, ele não conversa com a torcida. Dudu, imagine como deve ser na rua lá. Eu duvido, cara. Eu duvido. Imagine. Até porque a torcida não gosta dele. Vamos rodar aqui o placar. Depois a gente vai vamos pro placar, vamos pros lances polêmicos e vamos lá pra lembrança do dia. Vamos lá? Esse assunto é extenso, hein? Bobear, vamos ficar até amanhã aqui. Esse do Rogério era bom também, hein? Esse do Rogério tem... Esse aí dá um programa só de Rogério, né? Acho que ele não vai entrar de férias, né? Acho que o Rogério não vai entrar de férias, né? Igual os jogadores. Tá, então, o resultado do nosso placar Forever. O vencedor foi o Cacau com 51 pontos. Vou mostrar aqui o Cacau. 51 pontos. Eu fiquei em segundo com 45. O Rafael, 42. E o Renato, 41. Então, durante o Brasileirão, para explicar aí para os nossos espectadores, durante o Brasileirão, aí, a gente fez o nosso placar. E toda a rodada, então, a gente palpitava. Uma ou outra que não deu para palpitar por causa da mudança de data, enfim. E aí, no final das contas, aí chegou ao resultado final. O Cacau 51, eu fiquei com 45, o Rafael 42 e o Renato 41. Tá aí, então, Dudu, o placar Forever. Diga lá, Cacau. Deixa eu fazer uma consideração sobre o placar. Eu vou comparar os nossos placares com o Brasileirão. Cacau é o Flamengo. Por quê? Estava ali em segundo, às vezes terceiro, tal. De repente foi lá, subiu, assumiu a liderança e não perdeu mais. Tá? Lá vai. O Dudu é o São Paulo. Liderou lá bastante, tal. A hora que precisou, começou a cair. O Rafael é o Fluminense. Estava sempre lá por baixo, tal. De repente reagiu, chegou ou Libertadores ou para Libertadores, né? E o Renato é o Inter. Né? Chegou uma hora que parecia que ia ganhar, de repente deu aquela derrocada, perdeu as 3 últimas partidas e caiu lá para o final. Então é a minha visão aí do campeonato. Mas você não vai falar que o Renato vai dar palpite na Série B ano que vem? Na próxima temporada? É Renato palpite Série B. Tá, então, o nosso placar. Tem comentários aqui? Os comentários aí do Juliano. 5 é verdade, hein? O Rogério é o papa título, e né? O Edson tanto fala como que atleta, é fraco. como jogador. Fraco é o Edson, que não sabe nem correr lá no rebola. O Edson fala que é o Edson. Aí. Vamos falar um pouquinho da nossa Edson, pensa você rápida. tá de brincadeira, cara. Falar que o Rogério é fraco, não, né? Aí não, né? Vamos rodar aqui o nosso pensa Pelo rápido. Amor de Deus, cara. Você que não participou, ainda dá tempo, hein? Basta dar seu palpite aqui no chat, que ainda dá tempo de você participar do sorteio. Qual o nome do evento que marcava a abertura do Paulistão? Primeiro chute, torneio início, abrindo o jogo ou apito inicial? Dá seu palpite aqui no chat, escreve aí pra gente para concorrer no final do programa. As delícias da Casa do Limone também, que seja doce suspiros. E a Copa do Brasil, hein? Vou falar um pouquinho da Copa do Brasil.
Diga lá, Deixa eu só Cacau. responder o Juliano. Eu fui mal no Cartola, mas ganhei do Renato, tá? Então tá tudo certo. Que número que você ficou? Para, fiquei na sua frente. Você tá louco? Futebol de botão, quem ganha? Vou até ver agora. Vamos lá na Copa do Brasil? Palpites para o jogo de amanhã? Eu não vi. Palpite para amanhã, Rafael. Acho que amanhã empata, 1-1. Amanhã é um empate? Como é que é o regulamento da final aí, Rafa? Tem gol fora de casa, não tem? Continua a mesma coisa, né? Não tem gol qualificado, não tem gol fora de casa, saldo simples. Se empatar no saldo entre os dois jogos, aí decisão por pênalti. Ah, não tem prorrogação. Não. Renato, perspectiva para o jogo de amanhã? Eu acho que amanhã dá Grêmio 1-0. Eu acho que vai ser difícil tirar esse título do Grêmio. Cacau, nem precisa nem falar, né, Cacau? Vai de Grêmio? Não, pelo contrário. O Palmeiras não perde lá amanhã. O Palmeiras não perde pro Grêmio lá. Não, tô com a camisa do Grêmio. Torcida é uma coisa, você ter opinião é outra. Eu acho que o Palmeiras é muito mais time que o Grêmio. Historicamente, tem ido bem lá em Porto Alegre. Os jogos têm terminado 1-1 ou 1-0 pro Palmeiras. Posso dar 2 palpites? Ou vai ser 1-1 ou vai ser 1-0 pro Palmeiras. Porque todos os últimos jogos que eu lembro do Palmeiras e Grêmio foi Ou 1-0 pro Grêmio, 1-0 pro Palmeiras, como é que é o negócio aí? Não. Eu tô falando que o Palmeiras não perde. O Palmeiras não perde pro Grêmio amanhã em Porto Alegre. Isso é o que eu gostaria de colocar. Meu palpite é esse. O Palmeiras não perde e tem grande chance de voltar de lá com uma vitória. Qual o resultado? O resultado, 1-1. Outra coisa, só o segundo. Mas se for 1-0 pro Palmeiras, o meu resultado, se for ter o bolão, viu? Não tem bolão forever da Copa do Brasil, porque senão eu tava na frente também. Mas não tem bolão forever da Copa do Brasil. Mas se tivesse bolão forever, era 1-1. Mas 2-0 Grêmio amanhã. Apesar de você estar super chato, se achando demais, a Barça futebolística, você ganhou de mim no Cartola. Você ficou em 79, eu fiquei em 94. 70... Então, peraí. O Rafael falou que vai ser 1-0 Grêmio, o Renato vai ser 1-0 Grêmio? 1-1, eu falei. 1-0 Grêmio. Eu falei 1-1. Eu falei 2-0 Grêmio. O Cacau, 1-1 ou 0-1? 1-1. Não, eu vou falar 0-1. 0-1. Mudei. 0-1. O Palmeiras vai ganhar. Diego Souza. O Palmeiras vai ganhar do Grêmio lá em Porto Alegre. Depois vai perder, viu? Vai ganhar, ó, e vou falar mais aqui, já que eu tô polêmico hoje, eu já vou falar. Vai ganhar lá, vai ganhar de 1-0 lá, vai perder de 2-1 aqui no Allianz, e o Grêmio ganha nos pênaltis da Copa do Brasil. Falei. Vai acontecer tudo ao contrário. Vai ser quem vai dar o lançamento do primeiro gol? O primeiro gol vai ter o lançamento do Renato Gaúcho. Vai pegar a bola e vai lançar pro cara. Tá participando. Tá na moda, né? O técnico pegar a bola e lançar, pô. Vamos lá, então. Vamos rodar a nossa lembrança do dia aqui. E daqui a pouquinho tem os lances polêmicos do Brasileirão, hein? Pra gente finalizar o programa aí com chave de ouro. Tá me colocando como palmeirense aí, hein, Dudu? Olha lá, vamos ver aqui. É verdade, hein, Rafa? Será que o Rafa é palmeirense? Quando você vai revelar pra gente aí, Rafa? É um mistério, não? Rafa. O Rafa deve torcer pra algum time do interior, tipo Batatais, Rondonópolis. Torcer, não sei, mas que ele deve ter uns par de camiseta guardada, ele deve ter lá, hein? O árbitro pode ganhar a camisa, Rafa? Poder pode, desde que não, né, o que o pessoal combatia é de você não ficar pedindo, né? Mas se o time da casa quiser presentear, também tranquilo, né? Mas que não fique aquela coisa de você ficar pedindo. Tem alguns árbitros que gostam de ficar pedindo pro dirigente, aí pega mal, né? Se o cara levar uma camisa no vestiário pro árbitro, ele pode entregar depois do jogo? Não, antes? Não, ele pode antes, né, tranquilo. Mas que isso parta da equipe, né? Não da arbitragem ficar pedindo tal. E infelizmente eu tinha alguns companheiros que ele não se preocupava com o jogo, ele ficava no dirigente pedindo pro roupeiro, entendeu? Aí já pega mal, já é complicado. Pô, bacana, hein, cara? Vamos lá, então vamos ver nossa lembrança do dia para depois a gente ir para os lances polêmicos, né? Esse programa hoje tá bom demais, não? Vamos lá.
Aqui temos a lembrança do dia Paulistão de 2019, hein? Recente, hein? 27 de fevereiro de 2019. Tá, então, a nossa lembrança do dia. Vamos lá. Paulistão 2019, Palmeiras 3, Ituano 2, hein? 3-2 pro Palmeiras contra o Ituano. Lembra dessa equipe aí? Foi Recente, um jogão, né, no Allianz Parque. Palmeiras, né, saiu vencendo aí, todo mundo achava que o Ituano estava morto e... Estreia do Ricardo Goulart, né? Isso, o Ricardo Goulart aí fazendo grande partida e a gente, né, acaba lembrando aí do Dudu, né, como a gente vai ver vários lances aí, como que o Palmeiras era bastante dependente aí das arrancadas do Dudu, né? Do outro Dudu, A não é desse passagem do Dudu Ricardo aqui, viu, Goulart gente? foi curta pelo Palmeiras, né? Ele se lesionou no só 19. Ele se lesionou. Eu tenho uma tese sobre isso aí. Eu tenho uma tese sobre isso aí. Jogador que volta da China, já era. A China voltará. Veja se tem algum jogador que voltou da China que desenvolveu o mesmo futebol. Não tem. E eu tenho outra. Eu não consegui ver. O Hulk agora no Atlético Mineiro, né? E a minha teoria tem outra. Que é muito estranho ele chegar, jogar lesionado, vai, não vem, tem lesão, e volta para o mesmo time que comprou por mais do dinheiro que vendeu. Para mim é jogo de dinheiro e algum negócio chinês aí, principalmente depois que aconteceu a mesma coisa com o Paulinho. Foi para o Barcelona, voltou e depois para o mesmo time com mais dinheiro ainda. Então, o Borja, e o que me chama a atenção O Borja que me chama a atenção nesse jogo é a torcida. Você vê a bola que o Ricardo Goulart ajeitou para ele, se ele perde aquele gol, né? E o comentário aí da minha tia Rosa, né? Que ela sabe o meu time aí de coração, mas não vai contar. Obrigado aí pelo segredo. Essa curiosidade. A família não pode entregar, hein? Pelo amor de Deus. A lembrança do dia, Palmeiras vencendo o Ituano por 3-2, partida válida aí pelo Paulistão 2019. Semana que vem tem mais, hein? Toda semana a gente passa aí a nossa lembrança do dia, relembrando um jogo aí exatamente na data do programa. Vamos lá, vamos para os lances polêmicos? Aí, Rafa, estão falando de você, hein? Vamos para os lances polêmicos? Vamos lá, primeiro lance, Rafael. Vou colocar aqui na tela os 3 lances do Brasileirão aí, das 2 últimas rodadas, né? Muita polêmica. Deixa eu abrir aqui, ó. Ô, Juliano, para de reclamar aí da lembrança do dia aí, que hoje foi do Palmeiras aí, vitória do Palmeiras, vamos baixar a bola aí, porque hoje foi do Palmeiras, não teve nada de São Paulo, não. Isso, faz tempo que não tem São Paulo, hein? Falando nisso, precisava achar um joguinho de São Paulo. E outra, do Palmeiras das últimas semanas, eu não evitei constrangimento, porque era 4-0, 3-0, tudo perdendo. Então eu falei, deixa esperar uma vitória, né? Uma vitória do Palmeiras, né? Tá. O Palmeiras levou um monte de coco nessas últimas datas aí. Vamos lá aqui então a lembrança do dia. 27, já passamos aqui. Agora vamos passar o lance 1. Lance 1 para o Rafael comentar com a gente. Aí a gente, né, o lance que foi mais discutido aí na grande final aí, né, considerados por muito a final do Brasileiro aí, a 37ª rodada, né? Então nós tivemos aí o Rafael Klaus vendo no monitor, né? Consultando aí a jogada do Rodinei, né? Eu acho que agora, passando aí todo aquele barulho, né? Dos dirigentes do Inter, dos jogadores do Inter, acho que, né, independentemente da reação aí do Felipe Luiz, eu acho que a imagem fala, né? É uma entrada muito forte, né? Pisou no tornozelo. Olha, acho que a imagem, não, passando aí todo aquele calor do jogo, né? A imagem fala mais do que qualquer análise desnecessária, né? Uma entrada ali no meio de campo, pisou no tornozelo do Felipe Luiz, né? Então eu vi muita gente, né, do Inter principalmente, cobrando o árbitro, cobrando o sistema, né? Sempre o perdedor, ele acredita que tem um sistema, né? Uma teoria da conspiração.
mas eu não vi ninguém dar uma declaração cobrando o Rodinei, né? A necessidade de uma entrada dessa, numa jogada dessa no meio de campo, né? Não vi ninguém falando isso. Então, uma entrada com força excessiva, eu acho que o VAR corrigiu a decisão errada do Rafael Claus e, na minha opinião, expulsão correta. Eu concordo. Mais fácil falar mal, Rafa. Só uma pergunta, se não tivesse o VAR, você no lance ali, no lance do jogo, sem ver essa questão do VAR aí, você acha que era lance de expulsão? Você conseguiria, o árbitro conseguiria identificar que foi uma entrada tão violenta? O que você acha, né? Opinião, né? A gente vê o Rafael Claus, ele está bem próximo. Então, ele tinha totais condições de fazer essa análise, né? Porque você percebe ali, você dentro do campo, a sua colocação é perfeita. Então, você vê que o jogador foi por cima. Lógico, é mais difícil pela velocidade, mas pela colocação dele, acho que ele teria condições, sim, de fazer essa análise. Quando a gente olha... quando a gente olha pela TV em velocidade normal, você não tem a mesma visão que o Claus tem lá dentro. Sim. Eu acho que, pelo posicionamento dele, ele teria condição, sim, de fazer essa análise. E assim, ó, o que eu vejo, na arbitragem, você não tem que ver também a intencionalidade. Eu não vi, lógico que é subjetivo isso, mas eu não vi intencionalidade do Rodinei de dar uma entrada para pisar no tornozelo do coisa. Eu acho que do Felipe Luiz, eu acho que ele foi mais rápido, tirou a bola e a bola escapou um pouquinho, né? E ele não... Aí a força excessiva, como você colocou, é passível para o cartão vermelho? Somente a força excessiva pode ser passível de cartão vermelho? O que diz a regra? Tem alguma coisa que diz a regra ou a interpretação? Eu acho que o Renato até sabe. Nós temos 3 fatores que o árbitro, né, dentro da regra, ele tem que analisar para interpretar uma falta. Um deles é a imprudência, a temeridade e a força excessiva. Imprudência é aquele lance que o jogador vai atrapalhado, chega atrasado, né? E ele não mostra, né, como você falou aí, não mostra assim uma intenção de machucar o atleta. A temeridade é quando ele vai, né, desconsiderando o risco da jogada, do ato dele em lesionar o atleta, e a força excessiva, a própria palavra já fala. Então são os três pilares que o árbitro usa, né, dentro da regra para analisar a jogada. E independentemente da intenção, né? Como seu pai fala, né? Sem querer também dói. Sem querer também machuca. Não foi para quebrar, mas chegou totalmente atrasado e com uma força desproporcional. E isso aí gerou a expulsão dele. Perfeito. Vamos lá para o segundo lance? Segundo lance também polêmico. Aliás, os 3 lances aí deram o que falar essa semana, hein? Segundo lance aqui. Né? Esse é até um lance que eu estranhei, porque a grande mídia não repercutiu tanto, né? Ficaram ali no pênalti, no impedimento, e esse lance não repercutiu tanto. Então a gente vê o escanteio cobrado, o Cássio sobe, né? Disputa a bola com o atacante do Inter, e o que diz a regra? Ela diz que quando o goleiro tem a bola nas suas mãos controlada, você não pode disputá-la com ele, tá? Só que a gente vê que o Cássio não tinha a bola sob o controle dele, nas mãos dele, ó. Ele sobe, né, tenta encaixar, a bola escapa e a bola tá em jogo, né? O árbitro, penso que o Wilton aí, ele interpretou que a bola estava sob controle do Cássio e por isso o atacante não poderia disputá-la. Mas a gente percebe que ele erra. Dá para ver muito bem na imagem aqui, né? Ele erra o time, a bola escapa e a bola tá em jogo, né? Então, o que me surpreendeu é que a mídia não repercutiu muito esse lance, mas na minha opinião, uma falha do Cássio, e ele deveria sim ter dado esse gol do Inter. Eles falam muito, né? Ou eles falam, não, eles agem muito. Eles agem muito porque eles falam que o goleiro é intocável dentro da área, né? Não pode tocar no goleiro. Mas nesse caso tá nítido que ele nem toca no goleiro. Isso não existe isso. Esse mito do futebol não existe, né? A gente tinha na década de 90 os narradores antigos que na pequena área ninguém podia tocar no goleiro, isso aí não existe. Né? O que a regra fala é que quando o goleiro tá com a bola controlada, né, aí ninguém pode ir lá tentar chutar.
Não sei se vocês têm essa percepção também em vários jogos. Às vezes cruzamento, o goleiro sai dando um soco na bola, tromba, o cara já marca a falta e nem é falta. Às vezes o goleiro que sai batendo no zagueiro, o zagueiro bate nele. Várias vezes, várias situações. Isso é chato também. Eles marcam só porque bateu no goleiro. Esse mito aí do goleiro intocável não existe, né? E a única situação, né, que o goleiro ele tem a prerrogativa da bola não ser disputada com ele é quando ele tem o total controle. A bola fez a defesa, a bola tá com ele, aí o cara não vai tentar chutar, cabecear, né? Ou quando ele tá com a bola controlada, quicando ela para repor, aí a prerrogativa é do goleiro, né? Mas aí não, aí a bola tá em disputa, ele erra o time da bola, ele deixa ela escapar e ela tá em disputa, né? Não tá no controle dele. Talvez a melhor solução seria ele sair de murro, né? Que a gente viu o erro dele, mas e o que assim me causou surpresa é que a grande mídia não repercutiu muito esse lance. Vamos lá para o terceiro lance, então. Terceiro lance polêmico aí para o Rafael comentar, que foi o lance aí do pênalti do Corinthians, né? Do pênalti. Eu acho que não foi. Eu acho que não foi muito repercutida. Não foi muito repercutida porque tem esse mito do goleiro ser intocável na pequena área. O goleiro é intocável. Muita gente leva isso. Então acho que por isso que não se repercutiu muito, na minha opinião. E agora aí o lance, né? Curiosamente os 3 lances com o Inter, né? Então nós temos o Ramiro. Eu queria que vocês vejam essa atitude do árbitro, né? Ele apita o pênalti, né? Ele apita o pênalti. E em seguida ele já fala, ele já quer justificar para os jogadores que ele vai olhar, né? Então, quer dizer, a gente discutiu muito. Que olhar, foi mão. Isso, então, é isso que eu digo ali. O que diz a regra num lance desse, né? Quando o jogador cai, ele pode ter esse apoio, né? Esse apoio da mão no solo. E se a bola bater na mão dele, não é para marcar. Mas quando a mão de apoio está junto ao corpo, né? Se a mão de apoio está estendida fora da continuidade do corpo, aí cai naquilo lá, ele está ampliando a superfície corporal e está, né, ampliando a sua ação de bloqueio. Então a mão de apoio ela não deve ser marcada o pênalti quando ela está junto ao corpo, que não aconteceu aí. A mão dele está esticada para trás, veja bem, a imagem diz, olha, a mão dele esticada, né, para o lado que ele cruzou e totalmente, né, numa posição antinatural, e ele faz o corte aí dessa bola, deveria ser marcado, o árbitro marcou, e assim, o que me surpreende bastante é que ele marca e já tenta justificar para os jogadores que ele vai olhar, então a gente discute tanto a autoridade do árbitro, ele estava bem posicionado, então ele mesmo tira a sua autoridade aí, já querendo justificar que ele vai olhar, ele tira aí toda a convicção da marcação que ele teve. O Rafael, eu ouvi bastante, eu ouvi bastante que essa bola pegou no antebraço do jogador, no ombro, diferente de um outro lance do Grêmio. Antebraço, ombro, é pênalti ou não é? Não, no ombro não é. Até a FIFA ela delimitou, né, nesse ano, né, essa alteração. Então, ela delimita ali, vamos colocar assim para o torcedor entender bem, até a manga, né, ela considera ombro, né, até a manga da camisa, até a axila, vamos colocar, né, até o ponto aqui de início da axila. Então, ela considera ombro, mas, né, se a gente pegar a imagem aí, pegou realmente no braço, né, um pouco abaixo aí dessa linha que a FIFA delimita, e numa posição totalmente antinatural, né, com o braço esticado. Então, assim, na minha opinião, deveria ser marcado o pênalti, como ele marcou, mas a gente vê aí que total falta de convicção, já justificando para os jogadores que ele ia olhar para o VAR. Eu não sei, eu tenho uma conclusão do que a gente percebeu em todo o Brasileirão aí. Eu acho que deveria parar o VAR. Eu acho que deveria acabar com o VAR e botar um chip na bola para saber se entrou. Essa é a única necessidade que eu acho. O VAR mostrou que não tem, não sei se é a palavra certa, competência, se não está preparado, eu não sei. Mas a confusão ficou muito maior a partir do momento que surgiu o VAR. E até lances que
que eram para ser corretos acabaram ficando errados, né? A interpretação errada, enfim. Eu acho que Dudu, não veio para melhorar nada. Renato. eu tinha a mesma opinião que a sua no primeiro ano do VAR. Depois eu fiquei tentando saber por que eu tinha essa opinião, se eu não concordava com uma marcação ou não, sendo que muitas vezes o meu time ele foi beneficiado por uma marcação ou não marcação. Eu não concordo com você a partir de agora, por quê? Porque o problema não é a tecnologia. O problema não é ter a marcação ou não de um pênalti. Ver ou não se a bola entrou pelo VAR. Não é ir lá. O que importa, o que não é a mesma coisa do dirigente, que a gente estava discutindo agora há pouco. É o árbitro, é a arbitragem, é a postura. Na minha opinião, o árbitro que é VAR não pode apitar, porque ele leva para dentro do campo a raiva, para o VAR, a raiva que ele tem do outro jogador. Essa é a minha opinião. O Rafa pode discordar. Outra coisa, o árbitro ele precisa se profissionalizar para não ter isso. Já nós estamos discutindo isso, profissionalizar o árbitro há 20, 30 anos. O problema não é a tecnologia. A tecnologia ela foi ótima. Foi a melhor coisa que foi feita. O que precisa ser feito na tecnologia é a melhora do tempo de um gol. Hoje ficou 6 minutos parado. O jogo de São Paulo também. Muito tempo. Isso precisa melhorar. Agora, o problema do VAR não é a tecnologia, e sim quem comanda o VAR, a cúpula de arbitragem da CBF. Esse é o problema. Não é o VAR. Por que o VAR funciona no tênis, na NFL, NBA e um monte de outra coisa? O tênis você tem direito a pedir 2 no set, mas né? não é a tecnologia. Não é o juiz que fala. Eu vou resumir. O Renato falou aí, mas eu vou resumir o que ele está falando. O problema não é a máquina. Quem coordena a máquina é o humano. E o humano erra. O humano erra. Mesmo eu vejo um lance, você vê um lance, o outro vê um lance, cada um interpreta de uma forma. Tem que padronizar. Esse pênalti que o Rafa está falando, tá claro. Padronizar. Teve pênaltis piores, que nem tocou tanto na mão e foi pênalti. Esse foi um escandaloso. O que o Renato está falando é total razão. A tecnologia, né, ela está aí, né, se mostra aí no mundo todo, né, confiável, que nem o Dudu falou, não ter o VAR. Eu acho que eu já expressei essa opinião, é um caminho sem volta, né? Imagina hoje você viver sem celular, não tem, a tecnologia ela vem e ela atropela, né? Não tem jeito. Eu acho que a questão mesmo é quem tá... o custo-benefício, né? Quantos lances foram certos e quantos foram errados com o uso do VAR, né? A gente poderia fazer essa análise. Eu acho que teve muito mais erro do que acerto. No ano passado, eu acho. No ano passado a CBF fez, né, essa análise, né? E segundo lá os dados, teve muito mais correções e acertos, né, do que erros. Mas assim, eu acho difícil você voltar, né, regredir tendo a tecnologia. A questão vai muito por aí, né, de quem está operando, a profissionalização, né, e assim, a profissionalização, como você falou, são 30 anos de discussão e a gente não vê mudança. Mas eu acho que mesmo no sistema de arbitragem que nós temos hoje, mesmo, né, não sendo profissional, eu acho que tem muita coisa para melhorar, né? Hoje você não tem padronização nem no curso de arbitragem, né? Então, a pessoa que entra para uma federação e depois para a CBF, a gente não tem no Brasil uma padronização. Então, se aqui no estado de São Paulo o curso de arbitragem dura 2 anos, numa outra federação pode durar 6 meses e conteúdos diferentes. Então, se a gente não tem uma padronização nem na formação, você imagina na operação do VAR. Então, eu acho que a gente tem que crescer muito, né? Mesmo não sendo profissionais, tem muita coisa que precisa ser melhor organizada aí na arbitragem brasileira. Essa estatística que você comentou no início sobre a quantidade de erros de uma partida para outra que acaba compensando, assim, na análise estatística, eu acho que com o árbitro de campo é a mesma coisa. Essa estatística ficaria até mais evidente. Eu acho que o que acerta para um lado e vai errar do outro, até mais próximo do que com o VAR. Porque do VAR a gente viu muita coisa errada, tem, sei lá, que qualquer um viu que, né, que poderia ser diferente. Então, e o cara tem a tecnologia na mão.
É que hoje qualquer erro do VAR toma uma dimensão muito maior do que um erro de campo, né? Então dá-se a impressão que tem muito erro e pouco acerto, e não é verdade. Num jogo, por exemplo, nesse jogo aí do Inter, teve outros lances do Inter e Corinthians, teve outros lances que o VAR agiu e agiu corretamente, só que isso aí passa batido. Um impedimento, uma coisa aí que passa batido, né? Acerto e erro é subjetivo, é muito interpretativo as coisas. O Juliano está colocando a final do Mundial. Teve erro. Só que o Edson novamente falou ali que erra para time grande. O Edson, só para você ter essa informação agora de 2020, o maior time que teve mais mudanças de decisão após a consulta do VAR foi o Atlético Paranaense, com 10 favoráveis e apenas 5 contrários, tá? Então, acho que assim, não é questão de time grande e time pequeno, é questão de interpretação e padronização do tipo de situação. Se tiver padronização naqueles lances mais difíceis, eu acho que fica melhor da gente aceitar. Concordo com o Juliano que o Palmeiras foi campeão por causa do VAR, né, Juliano? Acabou de confessar. Vamos lá, então, para a resposta do nosso Pensa Rápido. Você que participou aqui com a gente, vamos fazer o nosso sorteio agora, para ver quem vai levar as delícias da Casa do Líbano e também que seja doce suspiros. Então, a nossa resposta aí para o quiz de hoje está aí, ó. Qual era o nome do evento que marcava a abertura do Paulistão? Era o Torneio Início. Famoso Torneio Início, que alegrava aí o início do Paulistão, né? Pegava a tarde, de manhã até a noite, praticamente aí do domingo. Você ficava na expectativa do seu time, se ia faturar, se ia para prorrogação, se ia para os escanteios, né? Na prorrogação não, é direto escanteio, né? Escanteio e pênalti. Escanteio e pênalti. Não, era cartão vermelho, cartão amarelo, escanteio e pênalti. Só ia pro pênalti se empatasse. Os jogos todos 10 por 10. Maravilha. E os jogos todos 10 por 10, né? Uma das desculpas de acabar o torneio início? Porque não tinha vestiário suficiente para irem 20 times jogar no mesmo estádio. Rapaz. Mas aí que era o gostoso do negócio. Não. Você acha que não tinha os você via o time pronto. Não, e assim, você usa o vestiário, desocupa, em 20 minutos outro time se troca. Era um absurdo. Então, aqui, vamos lá pegar os telefones da Casa do Líbano, que seja doce suspiro. Você acha que não tinha Danone lá no vestiário? Imagina o que rolava. Na bolsa térmica só tinha gelo. Puro não? Tá lá então. Quem vai levar os suspiros, hein? Quem vai levar os suspiros tá aqui. O sorteado ou a sorteada. Vamos ver aqui. Minha mãe, Dona Nur, vai levar os deliciosos suspiros lá da Gisele, que seja dos suspiros. 997-189918. Basta entrar em contato com a Gisele, então, 997-189918 e combinar a retirada do prêmio de hoje. A Gisele publica no Instagram as delícias lá de suspiros que ela faz para as festas, para o dia a dia, enfim. Dá uma olhadinha lá no Instagram, que seja doce suspiros, para você acompanhar as delícias lá no Instagram. Vamos lá, então, para o sorteio agora da Casa do Líbano, 2 quibes de carne, 2 quibes de catupiry. Você vai entrar em contato lá na Casa do Líbano, 997072120. O Zé Abidal e toda a equipe pronto para atender você nas suas encomendas. Também tem o Instagram, tem o Facebook, sempre mostrando o melhor, as delícias lá da Casa do Líbano. Vamos pegar aqui então quem faturou hoje. Está aqui. Marcelo Carmone. Marcelo Carmone faturou os 2 quibes de carne, 2 quibes de catupiry lá da Casa do Líbano. Marcelo Carmone, entre em contato lá na Casa do Líbano, 997072120. 997072120. Um grande abraço lá para o Zé Abidal e para a Gisele, que sempre estão presenteando aí nossos espectadores com essas delícias, né? Estamos chegando aí, Edson. Estamos chegando aí ao final do nosso programa. Vamos pegar os comentários finais aqui do Rafael, do Renato e também do Cacau.
Vamos lá, Rafael, seus comentários finais, Rafa. Bom, queria agradecer aí a todos que nos acompanharam, né? Mandar um beijo também para a Rosa, que acompanhou aí do começo ao fim, né? Boa noite aí para o Dudu, Renato, Cacau. E meu destaque final aí, acabei acompanhando antes do programa São Bento e Mirassol, o jogo que está abrindo aí, o Paulistão. E infelizmente, né, tivemos, né, como eu disse, primeiro Paulistão com VAR do começo ao fim. E nós já tivemos aí a primeira intervenção do VAR, né, no Campeonato Paulista 2021. Infelizmente, aí a primeira falha novamente do equipamento. Então, o árbitro, nós tivemos um lance que houve um pênalti, né, um toque de mão, mas antes tinha um jogador em posição de impedimento. Então, teria que ser analisado esse impedimento, porque se ele veio antes do pênalti, é o impedimento que deveria ser marcado, e seria o impedimento de participação do atleta, né, ele influenciando na movimentação do goleiro. Então, é um lance que cabia ao árbitro interpretar, e o árbitro foi até o monitor, primeiro falhou a comunicação, ele não conseguia falar, né, ouvir o VAR lá na cabine, aí pegaram o rádio do quarto árbitro, né, compartilhou o rádio, e pelo rádio ele conseguiu ouvir, mas daí a imagem não chegou até o campo, né, a imagem para ele analisar, e ele acabou decidindo através da opinião apenas do árbitro de vídeo, né? Ele não viu o lance e não interpretou, o que, né, fere o protocolo, porque sempre a última decisão deve ser do árbitro de campo. Mas espero aí que seja corrigido esses problemas e que o VAR engrene aí no Paulistão. Valeu, Rafa. Considerações aí, os comentários finais. Vamos lá, Renato Moral, seus comentários finais. Boa noite a todos, obrigado pela paciência aí, para estar acompanhando a gente nesse mais um sábado aí. Meu destaque final vai para a bola de prata do futebol feminino, né? Apesar de a gente também ter aí a final do Brasileirão, o feminino também tem os seus destaques, né? E o meu destaque vai para a Júlia Bianchi, que foi a grande craque que somou aí, foi a bola de ouro para o futebol feminino. Então esse foi o destaque aí. E lembrando que agora em março começa o campeonato, a Libertadores Feminina, dia 5 de março começa, e vamos ver aí com 3 representantes brasileiros se a gente consegue mais um título para o Brasil. Uma boa semana a todos, um abraço. Valeu, Renato. Cacau Arbex, seus comentários finais, Cacau. Boa noite, Dudu, Rafael, Renato. Assim, depois desse final aí do Brasileirão, né, ainda a gente tem isso que é o bacana, dentro do comentário até do Dudu durante o programa, que bom que a gente tem futebol para assistir. Então, talvez possa ter parecido que eu estava reclamando que está começando o Campeonato Paulista. Não, eu falei, é um anticlímax, né? Você tem uma final zona na quinta-feira, né? Daí você vai assistir um São Bento e Mirassol, São Paulo e Botafogo de Ribeirão, né? Fica aquela coisa chata. Mas ainda a gente tem 2 grandes jogos, Grêmio e Palmeiras. Chance do Palmeiras de se reabilitar do fiasco no Campeonato Mundial, valorizar também o título da Libertadores, né? E aquela coisa gozada, né? Se o Palmeiras perder para o Grêmio essa final aí, o título da Libertadores vai ser ofuscado mais uma vez. E se o Palmeiras ganhar, dá uma minimizada no Mundial. Como a gente fala, todos nós somos resultadistas. Então, eu acho que a gente precisa começar a disseminar. Não entendi. Achei que você ia falar que todos somos gremistas. Não. Todo o Brasil, menos os palmeirenses, vai ser gremista. Não, menos os palmeirenses e os colorados lá no sul, né? Vão ser gremistas. Porém, nós todos, nós não podemos ser resultadistas. Tem que ser analisado. Fica a mensagem para mim, temos que analisar o trabalho. O Rogério Ceni hoje está sendo exaltado por ser campeão brasileiro, mas ele teve as falhas dele, tem falha de relacionamento, tem tudo assim. Uma bola poderia mudar tudo isso, ele poderia estar sendo execrado, que eu falo, ele deveria ser muito criticado. Então, qualquer coisinha pode mudar. E eu vejo isso com a questão agora, que eu estou falando da Copa do Brasil, o Palmeiras ganhou um título muito importante como a Libertadores, excepcional, é o segundo da história do clube. É o segundo. Em toda a história, grande história do Palmeiras, teve 2 títulos de Libertadores. O Palmeiras não pôde comemorar. Aí agora surge a oportunidade,
surge a oportunidade do Palmeiras, ganhando essa Copa do Brasil, vai comemorar a Copa do Brasil e também ter aquele alívio da Libertadores, vai lembrar que ganhou a Libertadores tudo. Então, uma boa noite a todos, obrigado pela paciência de nos acompanhar. Hoje eu estava chato mesmo e foi polêmico. Grande abraço a todos, uma ótima semana. Valeu, Cacau. Valeu, Rafa. Valeu, Renato. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco aí nessa... Passamos da hora hoje, hein? Tava tanto assunto, tanta coisa boa para falar. A galerinha empolgou aqui. Mas vamos lá, obrigado a todos aí por terem ficado conosco. Ô, Dudu, aí. Diga lá, Cacau. Última coisinha. Obrigado, São Paulo, por ter ganho do Flamengo, para a gente não precisar torcer para o Palmeiras amanhã. Porque senão a gente ia ter que torcer para o Palmeiras para ir para a Libertadores. A informação está errada. A informação está errada. Você tem que torcer para o Palmeiras amanhã para ganhar o título. Porque senão, se o Palmeiras é campeão, São Paulo entra no pote 1 e faz a diferença. Ou se faz. Eu prefiro ir para o pote 2 do que o Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil. Pronto, falei. Tá feito, então. Muito obrigado a todos que estiveram conosco aí. Quando vai ter esse sorteio do Libertadores? Daqui uns 15 dias, né? Me parece que é 9 de abril. Me parece que é 9 de abril. Não, mas o jogo do Palmeiras já vai ter tido, já. É agora. Maravilha. 9 de abril. Obrigado a todos. Um ótimo final de dias antes. Uma ótima semana. Acompanhe nossas publicações no Instagram, Facebook. É sempre bom tê-los conosco aqui todos os sábados a partir das 6 da tarde. Sábado que vem estaremos de volta, 6 da noite, como queiram, né? Sábado que vem estaremos de volta aí com muito mais futebol e contando com a presença de todos vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até sábado que vem, se Deus quiser. Fé na vida e pau na crise. Tchau!